E aí, meu povo, tudo certo? O que vocês vão começar a assistir a partir de agora é um bate-papo com o autor desse livro aqui, ó, O Indivíduo, o Renato Fukuyama, tá? O Renato me procurou bem no início do canal. Eu estava começando lá nos primórdios para divulgar a literatura dele. Ele acompanhava o canal e daí ele me pediu um auxílio, então, e uma força para poder fazer divulgação do lançamento desse livro aqui. Tanto é que, né, eu não canso de mostrar. Eu faço parte aqui da dedicatória no começo aqui, tentando a dedicatória dele aqui. E aqui ele imprimiu aqui a dedicatória, agradecendo o canal, agradecendo o pessoal aqui do canal, tá? O Renato é um cara muito gente boa, cara, muito legal mesmo, good vibes pra caramba. E aqui dentro dessa conversa que a gente teve agora, nessas próximas 1 hora e pouquinho aqui que vocês vão assistir, ele fala um pouco sobre o processo de escrita, sobre como foi conceber o universo que ele criou aqui nesse livro do indivíduo, tá? Nesse momento agora que a gente está conversando, tá? Provavelmente ele com certeza bateu a meta do Catarse, pelo que ele comentou ali no vídeo, mas deve estar aberto ainda se vocês quiserem apoiar o segundo volume, tá? Vai ser uma trilogia. Então esse aqui é o primeiro volume, certo? O segundo volume é o que está fazendo parte do Catarse e o terceiro ele ainda vai soltar o Catarse para a gente apoiar no futuro, ok? Também vou auxiliá-lo no processo. Então, se vocês não conhecem a escrita do indivíduo ainda, não conhecem a escrita do Renato, convido vocês a conhecerem. Foi um livro que eu li no passado, gostei muito, é uma fantasia, é muito bacana a escrita dele. Acho que ele tem umas mensagens muito legais, ele consegue desenvolver um universo, e é isso que a gente vai dissecar na obra aqui, nessa conversa que a gente fez agora, a gente vai dissecar um pouco sobre o assunto. Como é que foi esse processo, de onde ele concebeu a história e tal. Então, de novo, gente, apoiem os escritores independentes, eu acho que eles têm grandes histórias para contar, a gente foge um pouco das amarras das editoras, e mais uma vez mostra que o nosso país tem grandes pessoas fazendo boas obras. O que falta talvez é nós, como produtores de conteúdo, trazer para vocês, a audiência, e essas pessoas, tá? Trazer essa situação. Principalmente os escritores de fantasia. Tem muita fantasia boa sendo produzida e o que falta é essas obras chegarem para os seus leitores, que estão abandonados por aí, ok? Fala, meu povo, tudo certo? Então aí nós estamos com o meu querido amigo Renato Fukuyama, escritor aqui do livro O Indivíduo, tá? Que eu tenho ele aqui comigo, físico, ok? Que é o livro que eu li ano passado, já falamos sobre ele no canal, já mostrei na tag das leituras e tal. E hoje eu trouxe ele para conversar sobre a construção da obra e sobre onde esse universo vai. Então, Renato, meu querido, seja muito bem-vindo. E sempre quando uma pessoa vem aqui no canal, eu sempre faço a pergunta mais difícil no começo, tu já sabe, tu é, né, membro colaborador do canal, né, cara? Quem é o Renato? Conta pra nós aí, meu. Rodrigo, tudo bem? Obrigado pelo convite aí, né? Olha, obrigado por apoiar aí um pouco mais a nossa obra aí dos autores independentes, né? Bom, trabalho na área de TI, né? Sou professor universitário também, né? Trabalho há mais de 20 anos aí em universidades, né? E me meti a escrever aí um livro, né? Um livro que demorou aí décadas para ser criado, né? Uhum. Mas enfim, tomei um pouco mais de coragem aí, os amigos incentivaram e fui de cabeça para conseguir aí pelo menos escrever algo que seja palatável, digamos assim, Uhum. né, que não seja algo Sim. infantilizado, né. Mas é basicamente isso, né. Tu disse que levou décadas pra fazer, meu. Quanto tempo tu ficou cozinhando o projeto? Quanto tempo levou pra tu, entre a ideia que tu teve e o início da construção do projeto, quanto tempo levou? Difícil até saber quando que começou, assim, mas assim, basicamente na época do ensino médio, né. Comecei a escrever algumas coisas, né, criei o Uhum. personagem principal do livro, né, coloquei lá, só que na verdade era um negócio totalmente diferente, né. Em vez de ser numa época mais medieval, eles passavam muito Star Wars, né. Lembro que na época que me empolguei muito foi quando lançou lá o episódio 1, em 99, Uhum. né, Star Quando Wars, era bom? na época nossa, mas assim, eu chorava, eu era doente por Star Wars, hoje menos, né. Mas daí Sim. eu queria fazer alguma coisa parecida com aquilo lá. Daí rascunhei, criei o personagem que é esse personagem, né, aquele cara muito deslocado, só que daí você vai ler, vai ver é o Luke Skywalker, na verdade, é uma cópia dele, né. Sim, E sim, daí lá por volta de 2023, 24, né, mostrei para um grande amigo meu, Rodrigo Raneia, né, seu xará, né, sim. excelente amigo, assim, que Sempre tem um viu, falou: Rodrigo no "Cara, meio, né? lança". Sempre tem um Rodrigo, e esse, olha, é um Rodrigo que te falar, viu, cara gente boa, né. Ele é escritor, desde 90 e pouco escreveu, editou, mas nunca lançou, né. Gastou uma grana com o livro e nunca lançou. Eu falei: "Meu". E daí eu lancei na frente dele, né.
Sim. E ele olhou e falou: "Cara, isso aí tem não é", eu achava meio bobo, na verdade. Ele falou: "Não, cara, isso aí tem consistência, né, tem um fio Uhum. narrativo aí que dá pra você trabalhar um negócio legal". Só que o problema é que nessa época já tinha 900 e tantas páginas, né. E Sim. uma maçaroca de história lá, tudo desconexo. Eu falei: "Meu, o que que eu vou fazer com esse negócio, né, fazer uma cirurgia plástica aí, né, nessa história, né". Daí peguei e fui dando Ctrl C, Ctrl V, ajustando, arrumando, até sair alguma coisa que fosse um pouco interessante, um pouco mais Sim. interessante, na verdade, né. Tá, mas vamos lá, tu escreveu então, na tua ideia lá atrás, então tu tinha um projeto inteiro basicamente em mente já então, né. Então tu já tinha o início inteiro. Essa parte que tu lançou então, o indivíduo, é os primeiros 30% do que tu Na imagina verdade teve ser a ideia. então, processo de escrita eu não sei, né, eu converso bastante com escritor independente, né, cada um tem um método muito diferente, mas totalmente diferente. Tem gente que começa criando diálogo para depois criar a história, para depois criar o personagem, é um negócio meio estranho, né. Uhum. No meu caso eu fiz a história inteira lá, começo, meio e fim e tal, tudo direitinho, só que daí eu peguei com essas 900, eu até conversei com o revisor, né, o cara falou: "Meu, você sabe que para fazer revisão desse tipo de coisa é por lauda que a gente cobra, né". Até então eu nem Sim, sabia disso, né, eu pensava que era o livro inteiro, né, ingenuidade. Eu falei: "Por lauda. Se você for lançar o livro físico, você vai pagar uma gráfica e eles cobram por página, né. sim. E o custo disso daí vai ser uma loucura, vai ser um livro aí de 200 e tantos reais. Quem que vai comprar? Sei lá, nem minha mãe ia comprar, eu acho, né, ia ver um negócio desse tamanho, ela falou: "Eu não vou ler porque é muito grande, não vou comprar porque é muito caro", sabe. E daí ele falou: "Faz o seguinte, pega, faz um recorte da história, não precisa ser um recorte muito grande, um negócio com começo, meio e fim, com um fio narrativo, mostra como que é o mundo, lança, vê como é que é, depois você vai continuando, não precisa fazer abraçar o mundo então, tudo de começo". "Ah, legal". Só que daí eu comecei a fazer o recorte e a história começou a ficar mudando o caminho. Toda vez que eu lia, ele ia para um caminho diferente. E daí aquele material original que eu tinha, já começava a não fazer sentido, porque não encaixava mais Claro, naquela não encaixava história, né. mais. Sim, Não sim. encaixava, porque tinha tanto remendo, e daí tem um negócio curioso, que tinha até um personagem que tinha no começo da história, é o melhor personagem, isso sem modéstia, né, que ele vai aparecer no Uhum. segundo livro, e eu guardei ele, tirei, era um personagem que eu gostava muito, ele é cínico, sabe, tem umas falas legais. E também tem um personagem que era mais secundário, ele quase se tornou o protagonista do primeiro, que até baixei um pouco a bola aí. Então foi mudando, né. É Sim. interessante, assim, porque você começa a gostar mesmo da história. Eu Uhum. lembro que via os escritores falando: "Não, você se apega a personagem, não sei o quê", e é bizarro, parece que é outra pessoa que escreveu e você tá gostando do cara, fala: "Putz, se ele fizesse tal coisa ia ser tão legal, né. Se ele Sim, não sim. fizesse isso, se ele não sei o quê e tal". Então mudou, né. E daí eu tinha um pepino na mão, porque eu fiz o primeiro, só que daí como é que eu vou continuar se a continuação tá diferente do que eu escrevi, né. Pois é, eu ia te perguntar exatamente isso agora. Tá, e agora? Tu tinha o primeiro, ok, então tu alinhou o primeiro. Mas se o primeiro não estava fazendo sentido com o segundo, consequentemente não ia fazer com o terceiro. Então, se tivesse 30%. E aí, reescreveu tudo? Fiz adaptação, até que foi uns remendos bons aí, que foi eu passei umas massa corrida que ficou Sim. legal. Conectou, ficou orgânico, Sim. e nesse período eu comecei a estudar também bastante essa coisa de técnica de escrita, de leitura, de escrita criativa, tal, né. Fiz um curso na PUC do Rio Grande do Sul, aliás 2 cursos, né, de técnica de escrita, tal, e daí um negócio que eu não tinha feito era trama paralela, né. Criar subtramas para fazer. É muito Sim. difícil fazer um negócio desse, muito difícil na prática. Então era uma história bem linear. Então nesse segundo livro eu já consegui ficar um pouco mais confortável de fazer isso. Então você pegava uma história que era gigante linear, você trabalha ela em paralelo e no final tem lá um plot twist, né. Tá, mas no primeiro também tem isso, cara. Também tem tem tramas paralelas ali que ele te deixa aberto possibilidades de continuações. Pô, não de continuações, mas tu percebe que o world building que tu tem ali, tu tem coisas a mais que tu poderia pegar linhas narrativas. Então vamos lá, se tu quiser fazer depois uma outra trilogia dentro desse universo do indivíduo, tu consegue, porque tu já criou o universo. Então tu consegue fazer outras coisas dentro daquilo ali. Certo? Eu não sei. Dentro do que É, tu mostrou aqui, pelo mas menos, é possível.
Sim, tanto é que uma pessoa que comprou o livro, eu nem sei de onde ele é, um rapaz do Rio Grande do Norte, me mandou um e-mail e falou: "Meu, pelo amor de Deus, lança o segundo livro, não deixa a gente, tipo, ler o primeiro, fecha com gancho e não tem a coisa", eu falei: "Não, pode deixar, vai ter a continuação". E daí ele fez uma pergunta que na verdade é bem perspicaz, né, porque toda a história se passa num continente, né. Sim, Daí ele falou: "Poxa, e existe outro continente além desse?", né. sim, Dá sim. pra você expandir, tipo, por que que o mundo só gira em torno desse continente, só se fala disso como se isso. E daí eu falei: "Né, na verdade foi um ganchinho que eu deixei ali pra de repente, sei lá, mudar, expandir um pouco mais essa Tá, mas essa aí, história aí, né". usando a mesma lógica que tu usou do Star Wars, é a mesma coisa, né, cara? Porque só numa galáxia tão distante só tem o Skywalker pra contar, né? E os caras não são Ai, capazes de puxa, criar desculpa. outras, né? Né? Tem volta aí do É, Skywalker, meu Deus. puta que pariu. Não, né? Já Aí que tu, não. quem começou com essa porra, quem entrou isso aí foi tu. Eu não falei nada, só dei Pois é, continuidade. Tu deixou Skywalker, picando. Skywalker. Quem deixou picando foi tu. É, pois é. Cara, Pô, mas é mas até falando de conectando World. com a Pode por falar? favor. Tá. Não, Porque assim, quando eu comecei, assim, fazer e eu pensei em outros planetas, tal, então a história passava num planeta lá, o personagem principal, que é o Perrin, né, Uhum. a gente pode até falar um pouco mais dele, né, ele era tipo Sim, um vamos chegar Wookiee lá. e tal, que ele não sabia que tinha outros planetas, e daí ele descobre alguém desce no planeta dele e descobria que existe outro, daí o mundo dele explodiu, falou: "Meu Deus, existe outro planeta", sim, milhões, enfim. Só que daí eu fui construindo esse negócio, assim, meio só um pedaço, tal. Daí quando eu assisti Senhor dos Anéis, né, Uhum. eu não tinha lido o livro, eu lembro que muita gente falava na escola, tinha um professor de história que só falava do Senhor dos Anéis, mas nunca, tipo, a minha referência era Excalibur, né. Uhum. Excalibur, tinha lido os livros lá, achava muito legal mesmo, assim, sabe. E Mas é daí bem quando eu assisti diferente, né? aquele filme, meu Deus do céu, parece que é eu não sei, aquilo lá virou uma chave quando eu assisti o filme, que fui atrás dos livros. E Uhum. daí eu falei: "Meu Deus, o livro é muito bom, sabe". E daí eu lembro que o pessoal falava: "Meu, esse livro é muito chato". Você começa a ler, o cara fica 2 horas, com várias páginas para falar de uma armadura. Então eu falei: "Meu, mas isso que é legal?". Não, pois é, cara. É que É, assim, ó, eu costumo dizer, cara, que a fantasia ela tem o momento certo pra entrar na vida do cara, né? Então, se tu colocar no momento certo uma boa história de fantasia na vida de um adolescente ou de um jovem, enfim, qualquer coisa que vale, ele vai primeiro se tornar leitor de fantasia pro resto da vida, porque ele sempre vai ler fantasia. E segundo, ele vai começar a moldar o imaginário dele de uma maneira diferente, que todo livro que ele pegar, ele vai querer saber até a cor da fechadura da porta. E aí o livro curto, ele vai olhar com, será que o cara desenvolveu bem? Ele sempre, sabe? Sempre vai ficar meio assim. Tu não vai ter medo de calhamaço. Nunca vai ter medo de calhamaço. Sempre vai pegar livro dele. Então, é aquela história, sabe? Por isso que talvez o rapaz do Rio Grande do Norte te soltou essa, porque é um leitor de fantasia que diz o seguinte, cara, não me deixa órfão, pelo amor de Deus, cara, porque eu vou aí te dar uma surra, sabe? Porque, caralho, cara, é só o que tu vê, meu. Tu só vê o povo, começa com essa história da fantasia, vai para a saga. Começa a lançar, para a saga. E aí tu não tem onde lançar. E aí a gente tem hoje os autores aqui que a gente consegue ver que os caras estão fazendo um bom trabalho, estão lutando com cabo de espada, porque a maioria é independente. Tu é independente, o Reeves é independente, eu tenho o Fábio Hicks, que está no canal também independente. Tem uma série de autores, agora o JP Rezende, que lançou Entre o Reinos e Reinos também, que é um cara gigante, ele já é gigante em outra coisa, ele tá engatinhando também na literatura independente, também resolveu lançar independente, porque daí consegue terminar suas obras, cara. Porque as editoras não vão investir, cara. Esquece isso. Então a gente tem que fazer por conta. Então, se eu posso usar o meu espaço para ajudar e vocês produzirem obras que são boas e o público aceita, vamos embora, vamos tocar esse negócio, vamos fazer isso aí funcionar. Porque eu acho que é o único caminho que tem da literatura de fantasia chegar para o público, porque senão não vai chegar nunca. Esquece, não vai chegar. Esse eu acho que é o caminho que a gente tem que fazer. Então, vamos em frente. Cara, deixa eu te perguntar sobre então o world building, tá? Começou lá então na situação do teu que nem a gente falou dos continentes, tal, aquela história toda. Mas tu chegou naquilo ali de que jeito, cara? Como é que tu construiu o Biriaia, então que se diz, né? Como é que pronuncia? É Biriaia? É assim é que se Biriaia mesmo. Biriaia. Como é que tu chegou naquilo ali, cara? Porque tu olhou um dia uma bela montanha e resolveu que Biriaia ia ser daquele jeito? Como é que tu construiu aquilo ali, cara? Pois é. Pois é, como que uma pessoa consegue viver numa região montanhosa que tem vulcão ativo e Pois tudo mais, né, então, poxa, sim. negócio mais. Não, na verdade,
É, eu criei o personagem primeiro, né, fiz lá que ele era de um mundo lá, um planeta lá no começo, lá atrás, ele era de um planeta pequenininho, tal, tipo o B612 do Pequeno Príncipe, né. Só tinha lá, ele não tinha muita noção, ele sabia que ele não pertencia àquele lugar. Eu só sabia que Sim. ele que tinha que sair de lá, ele achava muito estranho só, o mundo ser só aquilo, né. E daí eu Uhum. comecei a construir, falei: "Poxa, mas ele tem que ser para dar um contraste muito forte, tem que ser um lugar muito diferente do resto do mundo", né. Então um lugar mais árido, tudo bem, daí você já vai pensar já lá de Tatooine, de Star Wars, mas Sim. é mais ou menos isso mesmo, né. É um negócio Uhum. mais árido, que não é um lugar legal para se viver, não é bonito, não é não sei o quê, para criar esse contraste. Daí comecei a criar os reinos, né. Na verdade tinha Uhum. muito mais reinos, só que daí eu fui cortando, porque eu não conseguia escrever tudo aquilo lá. Eu não sei se outros escritores têm, mas eu tenho muita dificuldade para você deixar, aliás, eu não, é uma dificuldade você deixar tudo coerente, porque começa a ficar tão grande, que daí você, poxa, mas lá você falou que era aqui, mas aqui não é, isso você é humano, né, você tem que ler tudo aquilo lá, anotar e ver, né. Então eu criei um negócio até um pouco mais contido, mas com um nível de complexidade que é Sim. compatível com fantasia, né. Sim. Então eu criei, né, daí eu queria criar uma coisa, acho que até comentei uma vez com talvez com você mesmo, né, porque assim, embora não esteja na cara, eu sou descendente de japonês, você vê pelo sobrenome e tudo mais, Sim, né, eu ia mas entrar assim, e nisso o logo, meus cara. nem não tem mais nada, sabe, assim, só tem isso aí só. Mas enfim, a minha esposa não, a minha esposa ela, assim, não é mestiça de nada, assim, ela é japonesa mesmo, né, mas o meu círculo de amizade, a minha cidade aqui onde eu moro, em Cotia, que é encostado de São Paulo, né, é uma Uhum. cidade que foi fundada por japoneses e tudo mais, tinha por conta da lavoura e tudo mais, então o meu ciclo de amizade são todos descendentes de japoneses, né. E depois que a gente terminou a escola, muita gente foi trabalhar no Japão. Foi lá trabalhar nas fábricas e tudo mais, se pagava. Só que aí, eu conversando com eles, assim, um negócio bem curioso, né, porque aqui você está aqui no Brasil, você é o japonês, "Ô japonês, japonês". Todo mundo fala tanto isso de você, te rotula tanto como japonês, que você se sente mesmo japonês. Fala: "Pô, eu Sim, sou sim. japonês mesmo, cultura em casa é japonesa". Só que daí quando o cara chega no Japão, fala: "Pô, caramba, eu não sou Eu não sou daqui, japonês. eu sou um Aham. estrangeiro". Tipo, tudo aquilo de cultura japonesa que eu tinha no Brasil, era uma cultura japonesa adaptada para o Brasil. Daí você Sim. chega lá, você é um estrangeiro, né. E eu acho até engraçado, porque às vezes você vê a pessoa lá, que é descendente de japonês, né, chega lá e fala: "Ah, japonês, isso aqui", daí o cara olha lá, você desceu no aeroporto, você é estrangeiro, você é o Luiz, é o Roberto, é o Mário, acabou, né. Sim. Você pode Sim. ter a descendência que for. E eu achei muito curioso isso aí, porque quando você está aqui, você tem uma característica e você acredita que é essa característica. Quando você vai lá, você fala que não, e daí você fica deslocado, sabe. Você não é de lá, mas também não é daqui, fica um negócio esquisito, assim, né. E daí eu tentei colocar um pouco isso, né, lógico que não Não, vou na verdade, focar toda a história, só para dar uma pinceladinha, para ficar mais vou interessante, né. puxar, vou puxar o assado pro teu lado. Tu colocou muito disso dentro do Peritim. É nítido isso nele. Que existe essa. Porque daí é aquele o pertencimento, tu não saber para quem tu, para que lado que tu vai, né, que faz com que tu te movimente. Então, tu buscar, e aí, cara, aí tu entra em qualquer situação, pode ser no trabalho, pode ser em coisas que te façam se movimentar, e dá pra perceber isso no personagem. Porque a situação dele sair da onde ele tá e perceber de que ele não fazia parte da onde ele era, né, naquele universo que ele fazia, fica muito claro dentro da situação. E é bem isso que tu tá falando, tu conseguiu tu botar isso no personagem, é fato, é específico dentro dele, né? Que é tanto nele quanto na Naya, né? É o nome dela? Nanya, Nanya, isso. Nanya. É. E ela acaba entrando nessa situação junto dele, porque também é outra deslocada. Então é os creep, né, cara? O povo deslocado que tá dentro de uma situação, mas ao mesmo tempo não se sente confortável com aquilo ali, cara. Então tu acaba tendo que se movimentar para poder encontrar o seu lugar no universo, né? E ali no caso deles, por exemplo, ali, se eu me lembro bem, ele tinha três, né, que até a gente conversou dentro da pauta que a gente passou, tinha três etnias ancestrais, aquilo ali, né, que tu botou Isso, dentro isso. do world building, né. Aquilo ali tu fez uma referência histórica, tu já pegou alguma coisa que tu tinha, que tu conhecia, dentro mesmo da questão nipônica, ou isso foi uma coisa que tu inventou, tu viu outra referência em outra parte da literatura? Esse tipo de coisa é até um pouco comum em anime, né. Anime sempre Uhum, tem lá aquele de família tal, que é de ancestralidade tal, é de casta tal, esse tipo de coisa, né. Então eu tentei, sabe, uhum, meio que fechar em 3 lá, que eu já tinha essa ideia, né, de uhum, ter 3 linhas importantes aí, né.
e Sim, daí ele ser uma delas, né. sim, sim, Que até no segundo livro eu trabalho bem mais isso aí, vai entrar a fundo, por que que existe essa etnia, da onde veio isso daí, por que que eles são especiais, esse tipo de sim. coisa, né. Porque tu deixa isso mais ou menos alinhado, ele vai até exatamente esse ponto, quando vai desenvolver isso no final do primeiro, né. Vai até um ponto onde ele realmente começa, que seria o passo lógico, né, começar a desenvolver mais essa parte, justamente que é uma parte mais quase mística do negócio, né, que ele vai Sim, é a jornada, né, vai para o lado místico, que daí vai desenvolver a jornada do herói então, né, a jornada do personagem em si, né. Então faz sentido mesmo. Cara, e dentro do contexto, o que que tu mais gostou de fazer dessa do world building? O que que mais foi a parte mais excitante que tu começou a fazer? Cara, isso tá ficando legal pra caralho. O que foi a parte que tu sentiu, isso aqui tá dando certo? olha, um negócio que, assim, que eu gostei, eu nunca tinha feito esse tipo de coisa, sabe, assim, sempre escrevi a história, que acontece, fato, mas assim, você detalhar, por exemplo, uma batalha, né. Eu acho que Sim. muitos livros, assim, pecam bastante na hora de você eu não consigo, sabe, ficar muito imerso. Quando o cara tá falando batalha, eu disperso de verdade mesmo. Eu terminei de ler o Sanderson agora, o Mistburn, né, que todo mundo fala: Uhum. "Meu, você nunca leu Mistburn, não sei o quê, pelo amor de Deus, leia esse negócio, leia", e é bom. Putz, eu gostei demais, assim, achei bem legal mesmo, né, porque ele é bem prático, mas, assim, as cenas de luta eu acho um pouco maçante, assim, sabe, o negócio fica um troço meio travado, né, não sei, Sim. é Já difícil leu mesmo Cornwell? escrever, né. Tu já Não, leu Cornwell, não? sim, o Bernard Cornwell sim, sim, Sim. né. É. Ele eu Eu acho que é o acho, melhor que escreveu. sabe, o dele tem batalhas melhores e imagina, se o cara que é escritor bom, assim, calejado, não consegue escrever, caramba, como é que eu vou fazer, né. Daí eu tentei meio que falei: "Como é que eu vou montar isso daqui?" Tanto é que o primeiro corte não tinha cena de batalha, você acredita? Eu cortei as cenas de batalha, ele só mencionava. Falava: "Tem Uhum. uma parte que ele vai num reino lá chamado Nordheaven, né, que ele protege lá as muralhas, lá o Arin, né, o personagem", daí eu Uhum. cortei, falei: "Não vou escrever, eu não sei como é que faz isso aí", né. E daí fiquei vendo uns vídeos no YouTube do pessoal, escritor, técnico, "Ah, você faz assim, não sei o quê", daí um cara falou um negócio até interessante, falou: "Meu, imagina, pega a melhor cena de batalha que você viu num filme, sei lá, você pega no Abismo de Helm, lá na no Senhor dos Anéis. Uhum. Cara, roteiriza aquilo lá, descreve aquilo lá, descreve mesmo. Olha, fulano fez isso, Sim. depois você vai meio que descrever com a descrição você monta a cena, né. E eu acho que ficou bom, não sei, acho que até Ficou, eu cara. gostei pelo menos, Ficou curta. ficou bem coreografado. Ficou É. curto, não Ficou ficou curta. Não maçante. ficou. É. Até porque tu tem um livro de. Ele tem o quê? 300 páginas? Deixa eu ver. 300 e poucas, né? 284. É, tá. Então ele tem 200 284 páginas. Se tu pega tá, e bota uma batalha de. Cara, se tu botasse de 20 páginas, uma batalha de 20 páginas, era quase 10% do livro. sim, Entende? Dentro de um contexto de tamanho de obra, tu não pode ficar lá, né? Tem que ser ali uma batalha enxuta que tu consiga entender o que aconteceu. É coeso, né? Uma leitura coesa. Porque tem isso também, né, meu? Cara, é que assim, meu, o que que eu vou te dizer? O Tolkien não escrevia bem batalha. Podia ele ver, é um né? O cara, o Senhor dos Anéis não é pra isso. A gente citou as duas torres ali, né, do Abismo de Helm, a batalha dele ali. Cara, vamos lá, né? Funciona bem no filme, né? Porque o Peter no Jackson soube filme ficou filmar, né? excelente. É, mas no livro, né? Não é aquilo tudo, né, cara? Não tem. Funciona também. É, e tal, vai, né? Tu engole, mas não é. Pô, tô falando mal de Tolkien, é foda. Não é falando mal, mas é que o Senhor dos A gente Anéis só não é fala mal isso. daquilo que a gente gosta. É, justamente, é aí, viu? Não, mas é que o Senhor dos Anéis não é para aquilo. A batalha é uma das coisas que estão acontecendo. O Senhor dos Anéis é uma coisa muito maior, né? A batalha do indivíduo é uma coisa, né? O que conta é a jornada do Perrin, né, cara? Tu pode ver o próprio Star Wars, meu, que a gente citou, vamos voltar lá de novo, né? O primeiro, ele quase não acontece nada, cara. Ele vai acontecer Sim, lá no final da destruição da Estrela da Morte, só. Então, o resto é conversa, cara, é construção, é o personagem sendo desenvolvido, que é uma coisa que a gente não vê hoje no filme, que tu vê hoje nos filmes, na literatura, parece que tem que acontecer uma situação extremamente violenta, ou uma explosão, uma coisa, sabe, para te prender na história logo nos primeiros, porque senão tu dispersa, porque a gente tá disperso. Então, tu pegar uma construção de personagem que talvez ele vá um pouco mais lento, e vai desenvolver. E vamos lá, teu livro não é lento. Até porque ele vai do ponto A. O que tu te propôs a desenvolver no primeiro livro, ele faz isso com um êxito. Ele vai do ponto A ao ponto B. Se percebe que é um livro de primeiro autor, fato.
É o que eu digo também no livro do Rei, se percebe que é um livro de primeiro autor, que tem uma situação e que tu mesmo disse que no segundo desenvolveu mais. Por quê? Porque tu buscou técnica, tu buscou um monte de coisa. Então isso eu acho que é uma das coisas mais legais que tem dentro dessa situação dos autores, sabe? Vocês escrevem o primeiro livro, vocês são cientes do que está acontecendo, né? Você, cara, realmente eu tenho que melhorar, e aí vocês vão atrás. Eu acho isso muito foda, porque tu faz o processo de autocrítica. E aí, pensando nisso, cara, tipo assim, tá, beleza, tu fez o corte desse aqui, qual foi o momento que tu disse, cara, eu vou lançar isso aqui, desse jeito aqui? Tipo, é agora que eu vou fazer, porque se eu não fizer agora eu não faço mais. Quando tu teve o... Então, a primeira parte desse recorte já tinha 480 e tantas páginas. Eu falei: "Meu, ainda é muito, sabe, tem que cortar mais isso aí, não vai dar", né. Só que daí estava muito legal. Daí com re assim, a gente, eu não sei, quando você vai escrever, é um negócio estranho. Eu sempre ouvi falar isso, mas eu vi agora senti na prática. Você Uhum. escreve o livro está inteiro na sua cabeça. Só que Sim, daí você dá para uma pessoa ler, a pessoa lê e fala: "Meu, não tô entendendo nada, o que que tá acontecendo aqui?", porque você esquece de colocar aquilo que você pensou. Você sim. pensa muito rápido, daí você pula umas coisas lá na hora de escrever, e daí a frase não faz sentido, na sua cabeça faz, você lê e fala: "Não, ok, certinho". Uhum. E daí entra o papel de uma pessoa que lê de uma forma mais criteriosa, né. A primeira versão fechada, depois de várias e várias e várias, tinha muita coisa diferente. Daí para minha esposa ler, porque ela lê muito rápido, assim, e lê rápido com detalhe, sabe. É Uhum. uma máquina para ler. Eu não leio nessa velocidade com esse nível de atenção. E daí ela Sim. apontou, falou: "Meu, aqui não tem sentido, aqui é muito conveniente, aqui é não sei o quê". Eu falei: "Meu Deus, mas eu escrevi isso". "Ah, tá aqui, ó, tá escrito aqui", mas na minha cabeça eu não tinha escrito, mesmo lendo o negócio, você fica meio cego para aquilo que você escreveu, É né. mesmo, cara? E aí começa é um negócio, eu não sei se acontece com todo mundo, mas eu já ouvi falar que acontece, né, com muitos escritores, Uhum. mas comigo acontece muito, assim. Eu penso que escreveu, eu leio, parece que tá escrito, mas não tá, tá na minha cabeça. Daí uma segunda pessoa Caralho. lê e fala: "Tá aqui, ó". Falei: "Ah, é verdade, eu não falei do cara aí". Pois é, e daí vou lá, arrumo, e tal. E daí é um papel muito bom do revisor, né, que eles falam, tanto falam, o cara, assim, o revisor que fez a revisão do meu livro é um cara extremamente bom, muito bom, bem criterioso, é um rapaz do sul, né, Fábio Uhum. Brust, né, Uhum. e, meu Deus, assim, eu conversei com ele foi apontando um monte de coisa, assim, que acho que elevou, assim, muito o livro, assim, até no Sim. dinamismo. Ele falou: "Não precisa ficar enroscado, tem umas partes que você tá enroscado, você não resolve, tenta ser um pouco mais direto". É, porque você ainda não tem você não, que nem você falou, é o primeiro livro, pô, ainda você não tá lá para escrever aquilo lá. Você não tem capacidade técnica para fazer aquele negócio, então, sabe, pega atalho, não tem problema você pegar atalho, Tu te desde que colo seja um atalho bom, né, tu te né. colocava nessa pressão, não? Então, a partir do momento que apareceu um Catarse e tinha R$ 3.000 de pessoas querendo comprar o livro, aí eu fiquei com medo, falei: "Caramba". Aí eu: "Pô, caramba, já pensou, o cara colocou lá 3.000", assim, convenhamos, R$ 3.000 não é muita coisa, não é muito dinheiro, mas é dinheiro, é um É produto, dinheiro. é Claro físico, que eu tô sim. consumindo. Teve muita gente que comprou porque é meu amigo, e teve gente que não, que é pessoa que eu nunca vi na vida. Eu lembro quando você fez lá, você colocou no store do seu coisa, já veio lá, acho que 6 ou 7 pessoas lá compraram, sabe. Uhum. 3 do Rio Grande do Sul, uma de Santa Catarina, sabe. Então eu falei: "Ah, putz, deve ser veio de lá", e a pessoa que não me conhece, não sabe quem é Renato, sabe. Sim. Não Meu, o sabe quem canal é a era imagem, pequenininho nunca viu ainda. meu rosto. Não, Uhum. mas não sabe nem quem é meu rosto, é só um nome escrito no livro, uma ideia, porque o livro nem tinha sido lançado, uma ideia. Então as pessoas compraram uma ideia, não compraram um livro, né. E daí eu fiquei um pouco com Cara, medo, eu falei: "Meu, quando tu começa a tem que botar isso em elevar", proporção é foda, né, meu? e daí tem que elevar a qualidade desse negócio aí, não dá pra lançar qualquer tranqueira, qualquer porcaria. No início eu até, falei: "Mas quer saber de uma coisa? Eu vou numa gráfica rápida, faço lá laser, eu mesmo faço a diagramação, faço não sei o que tal, lanço, deixo em casa, coloco na prateleira e falo: 'Putz, ó, lancei um livro'", né. Quando meu filho quiser, ele vai ler e fala: "Ó, meu pai fez um livro, não sei o quê", tá bom, acabou, pra mim já tá bom, assim, não preciso, mas a partir do momento que o cara coloca lá 50, 60, R$ 100, é pouco, mas é dinheiro do cara, sabe. É dinheiro do Daí cara. você fica com medo, fala: "Meu, Sim. se eu lanço esse negócio", o cara fala: "Meu, olha", ou vai na internet não a crítica em si, mas o fato dele ter razão, sabe. Ele fala: "Pô, Sim, negócio ruim pra sim. caramba, eu coloquei dinheiro, não sei o quê", eu falei: "Caramba, não quero isso não, sabe, não quero". Fazer Cara, uma mas aí revisão direitinho, fazer um negócio bom. usando isso que tu tá falando, cara. Tá, deixa eu só concluir o negócio da revisão. Quantas revisões passou esse aqui?
revisão profissional técnica, acho que foi umas 5, talvez 4 vezes entre é porque ia e voltava toda hora, né. Sim, é isso que eu quero Arruma saber, tal quantas vezes coisa, até umas 4, 5 vezes. porque daí então, quando ele chegou tinha quantas páginas? Tinha No primeiro processo? 300. Na verdade, antes de eu mandar para o editor, eu cortei. Daí ele ficou com Sim, 220 e pouco, e daí ele olhou e falou: "Meu, tá faltando coisa", que é aí que entrou aquela coisa. Eu falei: "Meu, você sim. cortou coisa aqui que é essencial, dá uma engordada nesse capítulo, fala mais sobre isso aqui, faz isso aqui", daí Aí foi tu foi ganhando corpo, ajustando. né. Fui Caralho, ajustando, daí eu tu tinha voltei aquilo que eu demais, tinha aí cortou cortado. demais. Caceta, rapaz, que sinuca de Pois bico, meu. é, mensuais É, é difícil, né. porra, cara. Tá, daí tu chegou nesse produto aqui então, né, que daí então foi o ideal pra lançar. Tu resolveu lançar ele capa dura, aí o mapa ali tu colou ele, né, que daí tem aqui, até deixa eu botar na câmera aqui, que isso aqui foi tu que fez, né. Essa parte aqui foi tu que fez. Então, esse mapa então, ó, deixa eu contar um negócio do mapa, interessante até, né. Existe uma ferramenta chamada Inkmaker, não lembro agora. É uma ferramenta só de Uhum. mapa para quem joga RPG, é manjado, todo mundo conhece, né. Que tu também joga, né? Faz Ou muito tempo joga que não, viu. mas Não, jogava, né? muito tempo. Jogava Magic, sabe, essas coisas Sim, assim. sim, sim. E daí eu falei: "Ah, vou criar lá", só que ficou horrível, assim, mas dava pra me situar, sabe. É um mapa porco, assim, eu até ia pegar aqui, mas nem imprimi uma cópia. Aí fiz, falei: "Caramba", mas estava assim, tinha as formas, tinha os lugares, tal, mas não ficou legal, porque dá muito trabalho fazer esse negócio. Sim. E daí tem um fórum desse Inkmaker, assim, que a Tu galera tem fica essa trocando tu tem a ideia lá. imagem desse original ainda, não? Tem, Tá, então tem manda tudo. pra mim depois por Whats, que daí eu vou botar na Eu vou edição. mandar. Ah, Aí legal. enquanto a gente fala daí. Ah, tá joia. Vamos lá. E esse Inkmaker ele tem uma comunidade, né, então o cara falou: "Ó, fiz mapa tal, quem quiser editar faz isso. Ó, tem outro tal". E daí tem um cara que fez um mapa, tipo, era o meu mapa, só que é esse, né, bonito. Eu falei: Uhum. "Meu", tipo, só falta colocar os nomes, assim, e ajustar, tipo, arrumar uma ilha, um negócio, tal, assim. Falei: "Caramba, será que é muita mancada eu pegar isso aí?". Daí eu mandei uma mensagem para o cara, né, o cara é da Austrália, se não falha a memória. Falei: "Cara, eu sou autor, não sei o que e tal, você se importa se eu pegar esse mapa, editar e lançar no meu livro?". E daí ele ficou até zoando, falou: "Ah, meu, só coloca meu nome quando for fazer sucesso". Eu falei: "Não, coloca, me fala". Daí ele falou: "Ah, meu, deixa quieto, eu tô zoando, não sei o quê. Se eu coloquei lá e é uma comunidade para compartilhar, você faz o que você quiser com esse mapa aí, coloca o seu nome, fala que é você que fez e acabou". Falei: "Putz, sério?". E como tem só o nickname do cara, não tem o nome. Eu falei: "Meu, me fala o seu nome, eu coloco, acredito aqui". Falei: "Não, para, besteira, negócio fiz aí só Cara, que loucura, retalhando, não velho. sei o quê". Falei: "Meu, sério?". Ele falou: "Sério, isso aí a gente usa para RPG e nem ficou um mapa bom, ó". Daí ele mandou um link do outro mapa e falou: "Ó, esse aqui ficou bom". Só que era um mapa, assim, tipo, vários continentes, vários. Eu falei: "Não, esquece". "Posso usar?". Ele: "Usa o que você quiser". Ah, legal. Bah, Daí eu que legal, peguei, velho. ele me mandou o arquivo editável, daí eu joguei no Inkmate, daí fiz toda a edição, daí é mais fácil editar do que fazer do zero, né. Muito Sim, mais fácil, imagina. né. Porra. Não, É, tu daí sabe que foi o não sei se mapa. tu viu a entrevista já que eu tenho com o JP, que ele fala do cara que ele Sim, contratou pra assisti. fazer a caceta do Sim, um mapa. geógrafo, sim, sim. Porra, não é Eu porque o rio corre pro lado a errado, vai direção do tomar no vento, ele rabo. falou, falei: "Nossa, meu". Não, eu acho legal se eu tivesse capacidade, né, mas assim, imagina, eu tenho um colega que ele é professor de geografia, né, que trabalha na escola lá, Uhum. aliás, trabalhou, né, e ele é cartógrafo, né, ele tem pós-doutorado Sim. em cartografia, e tal. E daí eu comentei com ele, né, e ele gosta muito do Atlas da Terra-média, né. Ele falou: Uhum. "Putz, você viu o Atlas da Terra-média, não sei o quê?". Eu falei: "Não, eu tenho ele, né, quem é um fanático por Senhor dos Anéis que não tem, né, você acaba Sim. comprando essas coisas e lê". Eu falei: "Meu, eu não tenho tempo, não tenho capacidade, não sei o quê". Eu falei: "Meu, você me ajuda?". Ele falou: "Ah, ajudo", sabe, assim, tipo: "Ah, até ajudo". Eu falei: "Deixa pra lá, vai". Daí resolvi o mapa, daí Tá. deixa. Bom, mas voltando à edição então, a gente tá com teve o teu mapa aqui, que daí então tu imprimiu ele e colou ele nas edições. Tu Isso, colou uma a uma, ali. Tu fez todas as colei. edições do cartaz, tu colou uma a uma. Eu acho que a que você recebeu não é uma boa colagem, porque foi a que eu fiz. O seu livro é o livro um, tá. Chegou o primeiro livro que chegou é o seu, é o que você tem. Você tem a Ah, versão número um do livro, sabe, a olha aí, primeira rapaz. cópia é a sua, Sim. tá. E daí eu tenho aqui uma que e daí minha esposa colou, né, daí ficou bonitinho, o negócio, sabe, todo, deixa eu ver se acho que não aparece por causa do, mas assim, ele É, apare aí fica retinho, tudo bonitinho, perfeito, sim. assim. Tanto é que você não vê nem a saliência entre um e outro, usou um outro papel, mas desculpa, Rodrigo, mas aí foi Não, esse. não.
É uma Morram falta de de, habilidade minha. morram de inveja que quem colou o meu mapa foi o autor do livro. Não? Esse daí, Ah, a gráfica que eu fiz, eles dão a opção de você, a guarda lá, você já fazer impresso. Só que aumentava, não lembro, acho que 5 ou 6 reais por edição, por livro. Ok, meu é Deus, pouco, cara. mas se você for fazer isso em escala 100 livros, você multiplica Não, aí por 5, tá pô, dá louco. uma grana, Não, né. tu tá Só louco, que cara. dessa vez o Não, segundo eu vou fazer desse jeito, sabe, agora acho que tem verba pra fazer isso aí, né, não, e não, daí agora eu vou né? fazer um negócio mais, Se né, tu e dá tá junto trabalho, na meu vela, Deus. dá trabalho pra caralho, né? Nossa senhora, daí você cola, o negócio tá errado, não sei o quê, Eu fico ai, o imaginando o seu cara. Né, isso nossa. aqui, deixa pra mim que isso aqui eu mesmo vou colar. Quando o cara cola o primeiro, tu tem certeza Nossa, que é fez isso uma mesmo, é merda isso mesmo, violenta. é isso mesmo. Isso Exatamente. aqui Daí eu eu comprei mesmo um vou papel, colar. É, tá é louco. fácil, eu faço, pô, isso aí qualquer faz. Tanto é que a primeira vez eu pensei em fazer capa dura, eu vi uns vídeos lá de como fazer um livro de capa dura. Daí no livro você vê bonitinho, o cara fica bonito e tal, era um restaurador de Sim. livro, é um Hum, cara gringo no canal, ele mostrou como restaurava. Ele fez ai, que livro que foi? Ah, eu não lembro, um livro lá que ele fez, acho que é Spiderwick que ele fez. uhum. Sei lá, sei que ele era um livro todo ferrado lá, o cara fez lá com capa dura, um negócio assim. Porra, eu falei: "Vou fazer igual". O cara aí fez, eu vou fazer. Eu falei: "Não funciona assim, não funciona, tem que fazer um Cara, negócio profissional, né, não tem jeito". eu sempre conto uma história de umas podocarpo que eu fui plantar, cara. Tinha umas aqui atrás de casa e fui tirar aqui de atrás de casa pra plantar na frente. O cara me queria me cobrar uns 300 conto pra tirar do lugar e botar do outro. Pensei, isso aí pode deixar que eu mesmo faço. Cara do céu. Se o cara me pedir. Quando eu comecei a botar a primeira, se o cara tivesse pedido 500, eu pagava, cara. Puta que pariu, cara. Muito trabalhoso, a gente acha que é Meu fácil, Deus. pô, é o trabalho do Ah, cara, né. mas fiz, cara. Fiz e deu certo. Mas aquele dia Conseguiu. eu quase morri, cara. Barbaridade. Final do dia eu não caminhava, cara. É Eu acho que foda, é cara. fácil, mas na hora que vai lá fazer, vai fazer em escala isso aí, Vai fazer. Vai colar 500 mapas pra ver. não tem jeito, né. Bah, tá louco, cara. Meu, o que é mais difícil, meu? Começar, né? Começar a obra, sustentar a escrita ou terminar ela? O que é mais difícil dos três? O que tu achou? Eu acho que terminar é o mais difícil, viu. É? Porque para começar gancho, para começar uma ideia, não é difícil, sabe. Só que como é que você vai concluir ele de uma forma satisfatória, né. Como Uhum. que você vai fechar isso daí? É muito difícil. É só a gente ver os livros que você espera tanto, que o cara abriu tanto, não sei o quê, e daí quando ele lança o último livro, fala: "Meu, que isso? É sério que é isso aí que ele tá", ou mesmo série, né, um monte de série. Lost é o É. exemplo máximo, né. O cara abriu um Tá, monte de mas coisa interessante, mas como é que ele hoje tu termina também aquilo tu tá. lá? Hoje tu também tá com espírito de porco, né, cara? Porra, só puxou desgraceiro, né? Star Wars, Lost. Pois Quem que é, vai né, ser o foi próximo? Lost. É o, Game of Thrones, né. É, só falta esse aí. Não, Tem Game of tempo Thrones ainda. eu não assisti. Não, não Ah, bom, assisti. então Eu tá. assisti os primeiros episódios da primeira temporada, mas assim, não sei, não conectou, sabe. Tanto é que o livro Aham. também, todo mundo me eu nem gosto de falar isso, porque todo mundo, meu, falar que não me pegou Game of Thrones, o pessoal parece um crime. É um crime você falar que não gosta, eu falei: "Caramba, cara, você não gosta?" Eu falei: "Pois é, não sei, um dia eu vou ler". Assim, um dia de verdade, eu juro pra mim que mesmo se eu não gostar, eu vou ler até onde ele Ah, escreveu, né. não, 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 não. Nem começa a ler aquela merda ali. Vai fazer mal pra ti isso, cara. Vai ler quando ele terminar, se ele terminar, né? Quer dizer, na verdade, pra mim ele já tem terminado. Ele vai se lançar aquilo ali quando ele morrer. Quando ele morrer, a família vai lançar. Ele deixou pra família. Póstumo, Então, né. É a herança que ele é, deixou pra família pra ganhar dinheiro, né. é isso aí, velho. É capaz. Ah, tu acha que ele vai lançar? Ele não vai lançar porra nenhuma, velho. Isso aí tá pronto e o final vai ser diferente da série. Só escuta. Quando ele vai morrer, não vai ter, a HBO não vai ter quem processar. Só escuta. Esse vídeo vai ficar pra posteridade. Não, mas é, meu. O final Verdade. foi uma merda, cara. Ah, tá louco, rapaz? Que isso, cara? Final de bosta. É que assim, Então, meu, é aquilo que a gente fala do world building, tá? Tu criou o Perit, tá? Imagina o seguinte, imagina que tu criou o Perit para ele ser o pica da galáxia. Ele começa como um coitado que mora num lugar árido, fudido, e aí ele resolve ir ao mundo para tentar fazer alguma coisa. E aí tu vai fazendo aquela construção, e aí tu vai te apegando ao personagem, à medida que ele vai crescendo. E o personagem vai crescendo, aí tu vem levando ele, sabe, são 3 livros, é a trilogia, não sei o que e tal, e tu vai crescendo, ele vem vindo. Chega no final é um pau mole. E aí tu olha, não é possível, não é o personagem que eu me apeguei, cara. Por isso a jornada do herói, para ele ter o momento de ascensão dele, cara. Ah, a série fez isso, não os livros, tá? Os livros não vai até ali, né?
Mas a série fez exatamente isso com o Jon Snow, cara. Que é então o herói proscrito, Isso eu ouço bastardo. bastante spoiler do Jon Snow, todo mundo fala Então, dele, meu. né. Não, mas cara, ele era o, né, quando dá o, eu não vou te dar spoiler porque tu não viu, mas quando dá o final da 7ª temporada, eu pensei que quando ia vir, terminou a 7ª temporada, eu pensei, caralho, velho, agora vai, porra, muito foda isso aqui, cara, porque tu não espera o que acontece, tu não espera o que acontece. E quando acontece coisa, tu fica, porra, agora sim, meu. Aí chega na 8ª temporada, tu, porra, nada, meu. Mas nada. Não acontece nada, é tudo ao contrário, parece que, caralho, cara. E aí que tá o problema, porque daí, vamos lá, quando tu tá construindo o personagem, tu vem montando, e aí ele vem num crescendo, né? Que é o que tá acontecendo aqui, cara. Ele veio do nada, ele veio vindo, e até ele chegou num ponto. Tu segurou a história, tu puxou o freio de mão. Isso é uma pergunta que eu fiz pro JP, que eu vou fazer lá pra ti também, cara. Quando tu puxa o freio de mão? Porque tu já tem na ideia, tu sabe, diferentemente do JP, por exemplo, que ele ainda está escrevendo o segundo livro. Tu já concebeu a história inteira, porque vocês dois são escritores diferentes, vocês fizeram de maneira diferente, tá? Então, quando tu concebeu a história inteira e tu tá rachando por uma questão editorial, tu tá lançando ele, então tu já sabe aonde tu quer chegar com o personagem, nesse momento agora. Tu já sabe onde tu quer chegar. Quando tu puxa o freio, tipo assim, ó, eu vou segurar aqui agora pra deixar o gancho pra segunda. Qual é o momento certo de fazer isso? Difícil, né, porque, na verdade, tem lá, não vou falar o final, que acontece com ele aí e tal, Sim. mas no segundo ainda ele fica ele ainda tá com o freio de mão puxado, vamos dizer assim, né, até o segundo livro ainda ele lógico, ele vai ter um negócio extremamente, assim, importante nesse segundo livro, mas ainda ele não é o cara idealizado que eu fiz, que vai ser no terceiro, né, vai ser a ascensão total, vai ser nesse terceiro, né. Uhum. E daí que tá, quando eu puxei esse freio de mão que você diz, aí daí você começa a gostar do outro personagem. Tanto é que o editor leu lá, ele falou: "Cara, você tem certeza que é o Perit que é o principal? Porque meu, você só fala do Arim, você só fala dele, meu, tipo, é ele aqui". Porra, mas o cara é tão legal, né. O cara é tão gente boa, tem aquela coisa moral, ele é moral, mas ele sabe que tá errado. Ele assim, não é spoiler, mas ele só faz a história se ferrar, a história inteira, tudo é culpa dele, pô. E ele não Sim. percebe, porque na cabeça dele ele é o cara certo, ele é o justo, não sei o quê. E no segundo Uhum. acontece muito disso, assim, muito Sim. disso. Daí, Sim. não sei, tá na mão do editor agora o livro. Não sei se ele vai falar: "Meu, diminui aí o cara, dá mais protagonismo pra fulano de tal, senão". Tanto é que tem um personagem que eu tirei do livro, aliás, não tirei totalmente, ela aparece, né, que é a Lyra, Uhum. né, é uma personagem que ela acompanhava eles até o final, ia para o segundo livro, só que daí o cara falou: "Meu", eu pensei que ela estava morta, porque você não fala dela, assim, ela tá junto com o pessoal lá, mas, né, cadê? Que é a história da E campanha? Que é tipo a história da campanha, que isso, ela tá andando junto, né? Que tu tem que isso, ficar citando, porque senão isso, parece isso. que ela não tá, né? Uhum. Sim, sim. É, tem que falar. Daí falou: "Meu, mata ela então". Eu falei: "Meu, matar não". Ela lá no segundo lá pra frente ela: "Não, ou mata então, tipo, tira ela da história, porque não faz diferença nenhuma, só enche o saco, o leitor não vai ver a relevância dela, vai esquecer que ela tem e você gasta linha à toa, tá. Algumas coisas narrativas que você podia focar em uma coisa mais interessante, você foca no personagem secundário, do secundário, do secundário, tá. Porque daí quando você quiser dar uma ascensão pra ela não vai fazer sentido, porque ela sumiu, depois quando ela aparece, tira um coelho da cartola, sabe. Então Sim. tira toda essa trama e tudo isso aqui. Meu, e o nome dessa personagem me deu raiva, viu, de verdade, assim, com um vídeo seu ainda. Porque essa personagem, o nome dela é Lyra, por conta de Cavaleiro do Zodíaco. Eu gostava muito, tá, daí tem um personagem lá num arco Sim. e tal, e daí eu falei: "Ah, meu, eu vou colocar, né, vou colocar Lyra, não sei o quê". Daí eu falei: "Beleza", foi escrever, daí você fez um vídeo falando sobre IA. Era um vídeo, acho que era de uma escritora, alguma Uhum. coisa de IA. Sim. Acho que você pegou uns trechos lá e pediu pra IA criar. Cria um Uhum. personagem, cria primeiro personagem, qual o nome que coloca? Lyra. Lira. Falei: "Porra, meu". Filha da puta. Mas a mas aí conectou um negócio que eu estava conversando com outro amigo meu que trabalha, né, com inteligência artificial, ele falou: "Meu, assim, você coloca o seu livro lá na IA pra ela ler, pra ela falar: 'Ah, meu'". Coloco, né, falo: "Ó, tá certo aqui, que não sei o quê", coloquei, ué, acho que todo mundo faz isso. Só que você tá treinando a IA com a sua história. Não é nada demais, assim, a história não sou Tolkien, sabe, não tem um negócio revolucionário, mas é meu. Você Sim. coloca lá, você não sabe, é uma caixa preta, você tá treinando, às vezes pega não que o seu Lira que você fez lá seja da minha personagem, não é isso que eu Não, tô claro que dizendo, não. Não é. mas virou uma chavinha, falei: "Porra, é verdade, né", porque às vezes eu vou ficar criando um negócio lá, tal, e
sei lá, de repente aparece aí do nada, que faz sucesso e eu falo: "É meu", é seu nada, eu criei aqui, ó, registrei, tá aqui. E daí Sim, comecei a não usar, pra nada, nem pra correção ortográfica comecei a usar IA, nada. Falei: "Meu, não vou usar mais esse negócio. Tô pagando o revisor, porque ele vai ter um trabalho de revisar lá minha ortografia e as coisas", né. sim, E daí comecei a não usar, não usei. Porém, entretanto, todavia, né, a capa desse livro tá lá escrito, né, foi feito com IA, né. sim, sim. Porque, assim, eu falo com pesar, de verdade, não é porque eu queria mesmo, assim, uma das ideias lá no começo, antes de lançar o livro, era conversar com umas pessoas que fazem HQ e fazer uma graphic novel dessa história. Então o livro Uhum. seria um roteiro e o cara ia escrever HQ, né. Só que é difícil você arrumar cara que queira que tope esse tipo de coisa. Uma, porque normalmente ele trabalha com outras coisas, ele não tem tempo de focar nisso daí, ele tem que ler o livro, sabe. Não deu certo. E eu não sei desenhar. Daí eu falei: "Cara, eu Uhum. não sei desenhar", e daí abandonei a HQ e fui pro livro. Só que eu não sabia o quão caro os caras cobram por fazer uma capa. E é Aliás, assustador, né? caro não, é o trampo dos caras, É assim, o vamos trampo dos combinar, caras, né, tá certo, mas para é o manteiga, independente é né. assustador, né? Então, tudo bem, você vai lá pra Companhia das Letras, você vai fazer uma capa, tem que ser um valor. E pra mim só que, ô Rodrigo, olha que interessante, eu tenho uma amiga que ela trabalha com pessoal de editora, né, que ela Uhum. faz a ponte da editora com as escolas e tudo mais. E daí falando, meu, eles têm um preço fechado de capa pra livro, que é um preço assim, ó. Só que eles fazem em quantidade. Sei lá, livro de geografia, são do livro do quinto ao nono ano, ele faz todas essas capas com valor pequeno. Só Sim, que daí quando chega no cara no independente, ele sabe que o cara tem uma grana um pouco maior. Então, ao invés dele cobrar, que ele cobrava 400 pra editora, que a editora bate o pé, fala: "Meu, se você não fizer por 400, eu pego outro cara, acabou". Tem um monte no mercado. E todo mundo quer para portfólio, né, fiz a capa da editora fulano de tal. E daí do independente não, daí o puta. cara vem lá, cobra 400 pra editora, pra gente ele cobra 900, 1000 não sei quanto. Eu falei: "Putz". Daí eu falei: "Caramba, não tem jeito, né, vou ter que fazer por IA". Só que até pra fazer por IA você tem que ter parâmetro, né. Eu tenho um amigo, Diego, outro amigo, assim, nossa, o cara ajudou demais, assim. Ele é um Uhum. designer, né, mais fanático do Senhor dos Anéis do que eu, assim, quando eu nem sabia quem era Gollum, ele já sabia a pedra que o Gollum estava em cima, sabe. Cara muito, muito inteligente, muito, igual assim, o Diego, olha. E daí ele falou: "Cara, manda aí a ideia que você tem, a gente vai montando junto". Daí ele falou: "Meu, a montanha assim não fica legal, a cor aqui não tá assim, não pode ser o texto na frente de não sei o quê", então ele que fez a capa, assim, com a Sim. IA, obviamente eu mandei lá, fui fazendo lá, e tal. E daí ficou legal, gostei, é bonito, Não, a até capa que um ficou monte de muito gente bonita, cara. fala, eles Eu falam: gostei "Meu, muito da capa. mas no fundo, sabe, você fala assim: "Porra, meu, é IA". Tanto é que eu ia mandar para um concurso, né, literário, e barraram, falou que não pode ter nada, nenhum item feito por IA. E no caso eu tinha os miolos de página e a capa, Sim, e daí não sim. mandei, né. E daí Cara, mas nesse assim, ó, eu vou te falar segundo um negócio que para mim, eu tinha um pouco de restrição com relação a isso, tá? Mas depois do que o JP falou pra mim, cara, faz todo sentido. Nada das obras que estão ali dentro daquilo ali, né? Nada daquilo ali da obra dele é feito por IA. Zero. Tudo ele contratou gente e tal, foi tudo gente que fez, né? Que nem ele disse, ele tem muitos amigos. Só que nem ele fala, cara, se tu tem a obra, o escritor independente, e ele vai deixar de lançar a sua obra porque ele não tem grana para lançar, porque ele não tem o dinheiro para pagar o cara para desenhar a sua capa, ele precisa da IA, meu, vai com a IA, velho. Não deixa de lançar. Nem que daqui a 10 anos tu relance a tua obra, a trilogia inteira, num volume só, do jeito que tu imaginou lá atrás, com uma roupagem diferente, que tu tenha grana para contratar um artista gráfico para refazer do jeito que tu imaginou. Daqui a pouco, daqui a 10, 20 anos, tu vai poder fazer isso. Agora eu vou fazer do jeito que eu queria fazer, um volume só, os 3 livros, e vou fazer uma versão encadernada. Foda-se. Porque assim, meu, se a gente tivesse apoio, tudo certo. É que a gente não pode entrar nessas. Dependendo do que eu vou dizer aqui, cara, vai ter gente que vai achar heresia, cara, mas não é, meu. É que eu fico pensando assim, ó, cara, tu tem que usar as ferramentas que tu tem. Não pode ficar. A gente não tem apoio nenhum, cara. Num país de não leitor, que nem a gente costuma dizer, com editora sem apoio, que não apoia escritor, e que as obras são tudo nichada, que tu só tem leitura identitária, e que é tudo uma panfletagem do cacete, e umas obras que nem a tua, que falam sobre valores,
que falam sobre jornadas edificantes, que criam personagens que têm os seus problemas, mas que vão superar os problemas, não sei o que e tal, toda aquela construção de personagem que cria um imaginário e que um jovem pode pegar isso aqui e talvez se tornar de verdade um leitor, ou mesmo mudar a visão que ele tem da literatura, que a literatura pode ser chata, qualquer coisa que vale, cara, tu não pode deixar de lançar o livro se tu não usar IA, cara. Vai lá e faz. Azar. Ah, meu, vai ter os caras que vão reclamar? Meu, se tu andar de camiseta preta, andar de camiseta roxa, ou andar de camiseta amarela, vai ter gente que vai reclamar, cara. Vai. Não adianta, cara, sabe? Então foda-se, vai lá e faz. Então, eu não sei, cara, eu achei a capa do livro de novo, eu achei a capa bonita, a construção inteira da situação eu achei muito bacana, sabe? Porque dentro do mercado editorial que a gente tem hoje, cara, e isso é uma. Tu sabe, tu acompanha os conteúdos, a gente briga muito por causa disso, cara. Eu falo muito sobre isso, cara. Tu não tem, cara, os caras não investem em nada, eles não acreditam no mercado editorial brasileiro, cara. Eles não acreditam na literatura de fantasia. O único selo que ainda acreditava um pouco era a Leia, e nem ela tem mais, né? Ela não tá mais aí, não tá mais lançando, e aí, cara, a gente tá sem, né? Que daí vem a pergunta, meu, tu chegou a mandar para alguma editora o teu livro para tentar lançar? Ou tu resolveu, cara, eu vou meter isso aqui independente e não vou mandar para ninguém? Ah, não, nem mandei. Aliás, é que tem muita editora que não é editora, né, que costuma se dizer, né, eles cobram um preço, assim, estratosférico para você, e ele fala que vai fazer divulgação, não sei o quê, só que daí na verdade só uma que eu fiz isso, né, que eu entrei em contato para ver como é que funcionava, né, mais por curiosidade, falou: "Não, você manda, te manda uma pessoa vai ler, vai dar um crivo, ver se entra na ideia que a editora trabalha", né, que era uma editora que trabalhava com fantasia e não lembro, alguma outra outro gênero lá. Deixa eu dar uma Uhum. olhada, tal, ver, mesmo que você tenha um rascunho, e daí você tem lá revisor, tem leitor crítico, tem um monte de coisa que vai ajudar. Falei: "Ah, legal, né". Só que você tem que pagar uma taxa pra gente. Falei: "Meu", começou aí, falei: "Não, então tá bom, para, eu não quero nem saber mais pra frente". Falou em pagar a taxa, porque não faz sentido se o cara vai só ler, sabe, o beneficiário tem que ser os 2, né, sei lá, ele fica Sim, com tá uma te cobrando para porcentagem ler da o teu venda. livro é foda, né? Não, aí não, daí eu mando pra alguém que lê de graça. Mas É, daí eu não fui muito por esse caminho, falei: "Ah, não". E eu não tinha muita pretensão, de verdade, eu não tinha mesmo, assim, não queria nem lançar do jeito que ele foi lançado, eu ia de verdade mesmo, ia na gráfica, ia fazer uma tiragem de 20, deixar aqui em casa, dar de presente para alguns colegas, falar: "Ó, meu, um livro tal", acabou, né. Só que daí de novo, o Rodrigo lá, meu amigo que não lançou o livro, falou: "Meu, lança esse negócio, não sei o quê, não sei o quê tal, tá legal, o negócio tá bonito, tá não sei o quê". Ah, daí que eu fiz lá o Catarse lá, e daí consegui sim. lá viabilizar lá o e para esse segundo, até concluir a parte da capa, né, Uhum. tem um rapaz chamado Douglas, né, ele é ilustrador, né, o ano passado ele teve na CCXP que ele lançou lá a HQ dele, eu ajudei o Catarse dele há uns, sei lá, uns 5 anos atrás, daí lembrei dele, né, era amigo de um amigo meu lá do Diego, né, daí eu falei: "Meu, você não tá Uhum. afim, não sei o que e tal, mas você sabe, né, você fez Catarse, eu também tô fazendo", e o negócio falei: "Não, cara, eu faço, você me dá a ideia aí, me fala", daí ele foi fazendo rascunho, foi mandando, até mandei no grupo do Whats lá pro pessoal lá da comunidade lá, os Uhum. rascunhos preto, o pessoal falou: "Meu, ficou bonito, não sei o quê", daí ele coloriu, eu falei: "Caramba, meu", e cobrou um preço, assim, que tipo, é coleguismo mesmo, assim, sabe, na Sim. camaradagem mesmo, e ficou muito bonito. E eu fiz 2 capas de miolo lá, um rapaz que conheço, menino lá estudando 2º ano de ensino médio, né, que gosta muito de desenhar. Daí eu falei: "Meu, você não quer fazer não, umas 2 artes, assim, e tal, você tá começando", porque ele quer entrar nesse mercado de faz aí, de repente divulga também, né. Não, ficou feliz Sim. da vida lá, fez, ficou bonito também, assim, ficou bem legal. E daí acho que o segundo acho que vai ficar melhor, que essa parte gráfica, Sim, eu sim, acho, sim. né, gostei Cara, muito, assim, mas a capa ficou muito bonito. ficou muito bonita a capa mesmo, cara, muito bonita mesmo. Depois tu manda uma imagem boa pra mim também, pra eu botar na edição do Não, vídeo aqui também, né, pra gente colocar aqui também. O Catarse, tu já fechou ele, né? O teu Catarse já fechou, né? é, ele tá em 110% Tá, da não, beleza meta então. lá, né. Sim, sim. Tá Não, faltando porque eu vou. 16, 15 dias, né, ainda. Quem quiser Sim, ajudar, óbvio, né, olha, super sim. agradeço, Eu vou botar o super link aqui embaixo agradeço. igual, né? Cara, deixa eu te perguntar um outro negócio, meu. Com relação. Uma das coisas que a gente conversou, que eu vejo, e que o Eduardo Spor disse na entrevista que a gente fez lá no canal do Endro também, é a questão. Ele entende, né? E isso a gente fala muito sobre a questão do. Porque quando ele lançou
iniciou o lançamento da tetralogia dos anjos lá e tal, ele teve que, né, recebeu um monte de não, e não sei o que e tal, cara, e até que então ele resolveu fazer o lançamento dele então. Mas hoje a Olha a gente tem um... escrita do cara, né? É, e aí, só que hoje a escrita dele hoje é, né, eu li já o Santo Guerreiro, eu li 2 volumes dele ali, cara, e porra, né, eu li Batalha do Apocalipse, do Eduardo, e falta ler os outros 3 ainda da tetralogia. E do Santo Guerreiro, eu li os 2 primeiros e falta finalizar a história agora do São Jorge. Então ele teve tu vê que, né, eu li o primeiro e tô lendo a última obra, né? Então tu vê um crescimento de escrita muito grande, né? Ele melhorou muito como escritor e tal. E ele tem essa visão também, e assim como o JP também fala, né, dessa situação, o próprio Reis também comentou isso com a gente também, dessa questão de tu criar comunidade, né? Começar nessa situação de tu, quanto mais gente souber da tua existência, quanto mais gente acreditar no teu trabalho, quanto mais gente, né, for falando e fazer esse boca a boca, tu vai crescendo. Pensando que o indivíduo seria uma trilogia, tu tem ideia de escrever mais, e se tu tem ideia de escrever mais, já pensou numa estratégia assim, de expandir isso e aumentar essa comunidade para tu já ter uma certa base para poder fazer os lançamentos futuros? Tu tem ideia de continuar escrevendo? Eu tenho, mas assim, eu até falei pra estava falando com minha esposa, até falei: "Meu, assim, drenou tanta energia, mas tanta energia, assim, pra escrever pra refinar, na verdade, esse primeiro e segundo livro, assim, porque, cara, eu não sei, de verdade, às vezes eu falo lá no WhatsApp com o Reeves, eu falo zoando, mas eu falo com fundo de verdade. Falei: "Cara, como que você consegue?" Que ele lançou lá Uhum. o conto, fez outro livro, terminou, meu, e ainda é médico, fica lá com plantão e não sei o Sim, quê. Meu, não é possível, porque assim, eu não sei, às vezes é uma limitação minha mesmo, as pessoas são diferentes mesmo, é normal, né. sim, Mas, tem dia que eu chego, assim, às vezes umas 5 e pouco, 6, tomo um café e fico até meia-noite escrevendo. Todo dia, de segunda a sexta, estava lá escrevendo e lendo e não sei o quê. Tanto é que eu fiquei um tempo sem ler livro, assim, sabe. Comecei 2 livros aqui, não terminei porque eu estava tão focado em terminar esse livro, daí começa a ficar, daí você vê, se você faz um cronômetro de tempo que você fica usando para isso aí, sei lá, vai 30 e tantas horas na semana, escrevendo, é sim. uma energia absurda, É né, quase um outro porque eu tinha trabalho, que né? dar conta. É um outro trabalho, assim, tanto é que eu parei de dar aula, eu saí da faculdade ano passado, não, ano retrasado saí. Quando eu comecei a mesmo focar no livro, eu saí da faculdade, né. Sorte, porque eu Uhum. sabia, eu não já estava prevendo que não ia dar certo, né, porque não tem como, aí não ia ter tempo mesmo. Mas, assim, consumiu, e ainda tem esse terceiro que vai consumir um negócio maior ainda, porque como eu falei para você, ele tá sem emenda. Eu tenho o final, mas tem um miolo, tem umas abas que eu preciso Sim. fechar, tem umas, então vai demandar muito, e às vezes é fogo, né, eu tenho 2 filhos, né, um de 13 e um de 9 anos. É, Uhum. eu tenho família, né, eu tenho que dar conta de um Sim, monte de claro. coisa, né, eu Uhum. trabalho, não sei o quê, eu gosto de fazer outras coisas também, gosto de assistir filme, não sei o quê e tal. E daí eu fiquei pensando, falei: "Caramba, meu, é gostoso", de verdade, é meio viciante, né, é tipo droga você escrever, né, porque você vai escrevendo, você vai gostando. Não é que: Não, o "Ai cara não, que eu vou na sair". página. É isso, porque o negócio dá um barato legal, que você começa a ler, daí eu lembro que teve um dia, sei lá, era tarde da noite, eu estava digitando e meu filho chegou: "Pai, você vai dormir não, não sei o que e tal, vai trabalhar, não sei o quê", no dia seguinte, eu: "Não, só tô terminando", ele estava, putz, eu estava, nem percebi que ele estava lá e nem vi que hora que era, porque eu tinha escrito uma parte lá da história que eu estava muito focado, estava muito legal, assim, sabe. É Uhum, igual você ler uhum. um livro, sabe, bom, Sim, só que daí você gruda vai o negócio e vai escrevendo, e embora. daí você gruda, vai, daí você fala: "Putz", e daí você fica com medo: "Caramba, se amanhã eu não tiver a fim de escrever, não é melhor aproveitar agora?". Daí você fica lá, tal. Daí você: "Não, mas", daí chega no dia seguinte, fala: "Putz", é a mesma coisa, sabe. Então, Sim, dentro da minha ideia, eu quero terminar esse segundo, focar, vou dar um espaço maior no terceiro livro, não vai ser o ano que vem, aliás, não, vai ser o ano que vem, não vai ser esse ano, vai ser o ano que vem uhum, que uhum, uhum. provavelmente eu vou lançar ele, e não sei, demorei, sei lá, 20 e tantos anos para escrever esses 3 livros, sei lá quanto tempo eu vou demorar agora para escrever um outro, sei. Cara, mas tu já parou pra pensar que de repente tu pode fazer, uma história mais, porque vamos lá, né, meu, talvez a tua situação dessa drenagem, vamos dizer assim, que isso não é diferente do que o Eduardo falou, tá? O Eduardo só foi talvez um pouco menos, ele já tinha, porque ele fez sagas também, né, cara, e são sagas longas, e sagas longevas e com uma escala grande, tu fez a mesma coisa. E tu começou no teu primeiro na mesma situação. O que que o Eduardo fez? Tu não usar o paralelo, né?
Ele começou com o Batalha do Apocalipse, ele criou uma história e aí depois ele fez um world building e desenvolveu mais naquele universo dos anjos. Então ele desenvolveu mais história. Mas o primeiro livro ele fechou no primeiro livro. Ele fala pra gente que o final, o Império do Leste foi estafante também, cara, pra fechar o negócio, porque tem 50 mil plots pra fechar, a história tem que andar, é o mais longo deles, sabe, cara, e aí tu tem batalhas que tu tem que terminar, e aí tem condições, situações verídicas, né, porque tem partes ali que são histórias verídicas, por mais que seja uma ficção histórica, tem parte que é uma história verídica. Cara, tu ainda tá no campo da ficção, né? Então talvez no futuro, claro, isso eu imaginando, né? Tu possa fazer histórias menores, porque tu não vai abrir mão desse barato, porque é um barato legalizado, vamos dizer assim, tu não vai abrir mão Então, dele, tu faz entende? bem, né. Aí é que Faz bem para tá. o cérebro, né. Tu entende, meu? Porque tu vê que nem tu usou o exemplo do Reeves, cara, o Reeves fez a trilogia dele, então, do Jogo do Rei. Mas agora ele tá indo pra outras coisas, cara. Ele tá fazendo lá uma space opera, né? Um Do faroeste, né? detetive lá também. Não sei o que e tal. Então ele tá fazendo outras coisas por causa disso, cara. Porque eu acho que dentro do universo do Jogo do Rei, ele finalizou o que ele tinha pra escrever, escreveu, e era isso, cara. Pelo menos não tem informação. Até vou perguntar pra ele pra ver se ele vai voltar nesse universo. Mas eu acredito que do jeito que ele tá andando a história, ele vai terminar aquilo ali só se ele puxar outras linhas narrativas no mesmo mundo, que é o que a gente falou no começo da conversa. Mas hoje eu não vejo ele voltando naquele universo. Acho que ele até escreveu algum conto, alguma coisa correlacionada Ele àquele escreveu um universo, né? conto lá. Né? Ele acho que ele falou pra gente lá, tal. Então, Uhum. porque escrever é difícil, sabe, mas, assim, quando eu falo que escrever é difícil, o pessoal fala: "Ah, porque é um país que não tem muito essa questão da", sabe, não, eu não digo, eu não entro nessa questão da técnica, escrever propriamente, é porque é difícil, às vezes tem uma coisa na cabeça, só que você vai escrever, até você ler e fala: "Meu, não era isso que eu estava pensando". Porque é difícil, parece Sim. que tem a interface do cérebro com o dedo, né, não funciona às vezes. Daí você fala: "Meu, tal coisa", eu falei: "Ué, não tem nada a ver", tipo, o sentido muda, e é curioso, às vezes muda para melhor e às vezes não, a maioria das vezes não. Cara, mas eu vou te citar o exemplo do Psicose, que antes da gente começar a gravar, eu tava gravando a resenha dele, inclusive, cara. Foi a resenha do Psicose que eu gravei. O Psicose é o exemplo clássico disso que tu tá falando, cara. É um livro que ele se tornou muito maior, por causa do filme. Mas se tu pegasse ele e lançasse nos dias de hoje, ele não seria nem lançado, cara. O Robert Bloch não seria nem autor, cara. Porque a história dele é uma história bem singela, bem simples. E ele tem. Cara, ele é bem 3 estrelas, mas é 3 estrelas porque ele tem um peso. Mas é um livro bem simples. É bem simples. Se tu nunca viu o filme, tu vai ter uma leve surpresa do que acontece, o plot twist final. Tu já viu o filme? Já viu, né, Psicose? Sim, sim, Tá, então tu sabe o que várias vezes. acontece. Então, Sim. então tu sabe o que acontece, tá? Eu eu conseguia fazer uma resenha de Psicose sem dar spoiler, cara, pra tu ter uma ideia de como eu odeio spoiler, né? Consegui fazer uma resenha do Psicose sem dar. E aí, cara, tu começa a ver ele, quando que ele dá, exatamente ele dá na página 169 do livro. Ele dá o plot twist, que daí um delegado conta uma situação. E aí tu diz, é aqui que acontece. Então tá, então agora vai começar a mudar a história. Em 59, quando ele foi lançado, deve ter sido um troço foda pra caralho. Mas, cara, hoje, nos dias de hoje, né? Ei, só Ok. Tu entende? Porque eu acho que a gente tem muito aquela história, eu vou fazer um negócio foda, eu vou mudar o mundo da literatura. Não, cara, tu não vai, velho, tá ligado? Baixa um pouco a expectativa e é, tenta escrever uma boa história. Que eu acho que esse é o principal problema do que a gente vê dos autores hoje em dia. Obviamente não tô falando de ti, mas eu vejo a situação de tu pegar autores hoje que querem reinventar a roda. Cara, não vai reinventar, velho. Sabe? Eu acho que o que tá faltando hoje é o pessoal em si, os autores, de um modo geral, trabalhar o seguinte: eu preciso escrever uma história boa, que se conecte com o público e que vá do ponto A ao ponto B, tentando mostrar o que eu quero. Eu, como leitor, eu espero isso. Tá? É que nem eu costumo dizer do Crichton, que tu acompanha as minhas resenhas do Crichton, eu sempre digo, cara, ele sim, não é o melhor escritor do mundo. Longe disso. Mas ele te incomoda quando tu lê ele te incomoda, ele te faz pensar. Mas ele não é o melhor escritor do mundo. Ele é bem simples na escrita dele, inclusive. Mas o que ele escreve
faz com que tu pense, e só isso faz o troço valer, entende? Então acho que é isso, um pouco do que tá faltando, o pessoal se soltar um pouco e se desprender, e talvez esse estafamento que tu tá tendo seja exatamente isso, sabe? Tu chegou num ponto agora que tu tá bem no meio do caminho da tua jornada da trilogia, e o meio do caminho é cansativo. Nossa, cansa de verdade mesmo, assim, eu falei: "Nossa". É interessante você falando essa coisa da história bem contada, uma história um pouco mais acho que eu até comentei lá no grupo, eu lembro que quando era criança eu ia para Minas com os parentes lá do meu tio, lá deles que era de Minas. Você já deve cultura brasileira isso aí, né, na verdade. Uhum, Você junta lá, o pessoal junta e daí tem um senhorzinho lá, um tiozinho lá, senhor ele começa a contar uma história. Sempre é uma história fantástica, assim, de terror, não uhum, sei o quê. Mas eu lembro quando eu ficava ouvindo isso daí, eu ficava pensando: "Pô, mas assim, lógico que é mentira, lógico que é inventado, não é fato que ele está falando". Eu já sabia disso, né, mas sempre tinha começo, meio e fim o negócio. Começava uhum. lá, tinha lá todo o desenvolvimento e tinha uma finalização. Pô, era um cara que tinha uma veia de escritor, seria lógico, a maioria era analfabeto, não sei o quê, mas assim, é interessante isso daí, porque a criatividade está um pouco alheio a essa questão do cara saber escrever. Se ele soubesse escrever, seriam coisas, assim, bem interessantes que sairiam, né, desse tipo de Claro que coisa. sim. Coisa simples, nada assim, não é inventar a roda, mas se fosse colocado numa história de livro, sei É, lá, aí é que tá. seria bem interessante, né. Eu sempre falo, meu, tem um vídeo que eu vi de um gringo, cara, que ele falando sobre a questão do brasileiro, cara. Ele roteirizou o vídeo falando exatamente sobre isso. Que o brasileiro tem uma capacidade tremenda de contar a história. Então, se o brasileiro consegue mandar um áudio de WhatsApp de 5 minutos, né, onde ele começa uma história, ela tem começo, meio e fim, e no meio tem uns plot twist ainda. É assustador o brasileiro falando, mandando áudio de WhatsApp. E aí ele vira a câmera e mostra o roteiro que ele escreveu para contar aquele vídeo. Eu não consigo fazer isso. Esse aqui é o roteiro do vídeo que eu tô fazendo para falar isso que eu tô falando para vocês. Aí mostrava no teleprompter ali com as coisas escritas, tudo que ele tava dizendo porque ele não conseguia dizer isso. E foi ali, cara, inclusive foi esse vídeo que me deu um estalo dos meus vídeos meio de um take só. Claro que eu corto uma outra coisinha, um excesso, de repente eu falo alguma coisa que eu peso um pouco mais a mão e eu dou uns cortes aí para me proteger um pouco, enfim, aquela história toda. Mas a gente tem essa capacidade de pegar, parar na frente da câmera, olhar para ela e pá, sair, sabe? Começar a soltar um negócio. A gente tem essa capacidade. E assim como os escritores, talvez o que nos falta seja isso, sabe? A minha esposa já me perguntou, sabe, tu não pensa em escrever? Eu digo, não, escrever não, porque eu gosto de falar. Mas talvez seja exatamente essa interface que tu falou, sabe? Seria tu desenvolver e começar a trabalhar ela, sabe? Porque que nem tu mesmo fala, sabe? Quando tu começou a trabalhar essa interface de uma forma diferente, porque a gente não aprende isso na escola. A gente não aprende a escrever na escola, a gente mal e mal aprende a desenvolver o português correto, a gente não aprende nem a ler direito na escola. A geração de hoje, menos ainda, né? A nossa geração ainda Nossa, nem se aprendia. fala, sim. Né? Então, a nossa geração ainda aprendia um pouco. Porque, cara, se tu pensa, se tu pegasse, pudesse ter mais redação, mais técnica de escrita, sabe? Alguma coisa que pudesse que tu utilizar. Porque, vamos lá, né, meu? A não ser que seja diferente pra ti, mas tu não usou nada do que tu aprendeu lá, né? Porque Não, tu não aprendeu. na verdade, quando você vai é um negócio engraçado que eu fiz lá o curso de técnica de escrita, né. Que é a Uhum, técnica de escrita? Ele pega todos aqueles conceitos que eram jogados pra gente na escola, jogado mesmo, era jogado sim. lá pra você e tal, ele pega e dá uma aplicabilidade pra aquele negócio lá, sabe. Uhum. A questão de verbo e tal. É diferente lá do professor do Rio que você teve o vídeo lá, eu era o contrário, eu não gostava de aula de gramática, eu fugia de gramática e gostava de literatura. Eu tive, assim, professores excelentes de literatura, também excelente, assim, no ensino médio, muito bom. Não que os de Uhum. gramática não fossem, eram também, mas ele tem um currículo para seguir ali Sim. e fica meio limitado, né. Então os professores no caso dele era o mesmo professor do meu não, o meu eu sempre tive separado, era gramática, redação e literatura. Nem de Uhum. redação eu gostava tanto. Mas tirava 10. Ia bem em redação, É, sabe. nerd Mas é foda, né, cara? gramática, Nerd é nossa, uma não, merda. mas gramática, pelo amor de Deus, gramática era muito chato aquele negócio. Mas Assim, tu é bom foi em a única matemática, é certo, matéria né? matemática é mais fácil. Viu? Matemática é bem mais fácil, bem mais fácil, né. Matemática, física não tem como errar, né. Tanto é que física, inclusive, o meu Cara, meu vai ter ex-professor cara que de vai querer te física matar, cara. o ex-professor de física que eu tive no ensino médio, hoje é, assim, um dos meus melhores amigos, né. Eu gosto de citar nome, porque às vezes fica um negócio vago no infinito, não, é o William Motomitsu o nome dele. E Uhum. ele é escritor também, né, ele é físico,
estudou filosofia, fez matemática, é um cara muito inteligente mesmo. E ele lançou um livro de poema, né, poesia, né. Uhum. Cara, que difícil de entender poesia, o negócio é muito difícil. E ele explicava pra mim, ficava lá, não sei o quê. Ele tem um livro chamado, Vidas em Fragmentos, né. Uhum. Hoje eu entendo, né, o livro dele. Então muito do que por exemplo, tem trechos no meu livro que são eu tento colocar alguma coisa de filosofia, tem Nietzsche lá, tem um personagem Sim, lá que é o então tem muita fala. Quem é filósofo vai ler e falar: "Putz, o cara chupinhou Nietzsche aqui, né". Não que eu seja especialista em Nietzsche, tenha lido não, mas tem, sabe, umas pílulas. Eu não sou, sabe. Os 2 únicos livros de filosofia que li foi o Discurso do Método Descartes e o, Meditações. Só que meu uhum. amigo foi explicando tudo pra mim, assim, porque é muito difícil, né. Mas Sim, enfim, e daí eu fui colocando esses drops de filosofia lá e eu achei que ficou tão legal, tanto é que o revisor falou: "Cara, tem umas falas boas desse personagem aí, né, dá pra ver que você pegou de filosofia, você gosta muito de filosofia?" Eu falei: "Não, gosto de ouvir quem sabe filosofia, é diferente, né." sim, sim. E daí tentei Não, cara, mas aí encaixar que pra tá. dar uma enriquecida, né. Eu achei muito legal, cara, as inserções que tu colocou ali nessa situação, né? Porque ela não chega a ser. Não é um tom professoral, né? Porque às vezes tu pega uma história que fica um negócio meio. Que os caras começam a meio que pregar. E no teu caso, nesse caso aqui, não é, né? Tu dá dá aquela inserção, tu deixa claro o que que é, até pra contextualizar o personagem, deixa tudo pronto e tal. Pode-se dizer que é quase uma provocação? É isso, né? Sim, total, é Né? isso Então mesmo, né. tu faz uma Eu provocação, né? tentei deixar uma dualidade daquela questão, por exemplo, será que existe destino ou, tipo, é tudo tudo é consequência e o ápice daquela consequência é o que aconteceu e o cara fala que é destino, sabe. Eu tentei, assim, deixar não sei se as pessoas quem leu entendeu direito isso daí, né, Sim, nos mas o que filmes que tu talvez fique acha? um pouco mais claro. O que que tu acha? Eu acho que é a mesma coisa, só que chamam de coisas diferentes, Como sabe. assim? Eu não acredito que o negócio tá fadado a acontecer. Tá fadado a acontecer se certas circunstâncias levar aquilo lá. Sim, porque Sei ele lá, tem o teu se livre-arbítrio, no caso, né? De acordo com as tuas sim, atitudes, tu pode senão chegar até lá, né? senão teria, assim, uma vida meio besta, né, um negócio já pré-programado, todo mundo já sabe já o que tem um destino. Pô, não, pô, destino é um monte de consequência, um monte de coisa que eu fiz errado, certo, Sim, sim. vou sei lá e vou desaguar Tipo, naquilo lá. tipo Os Agentes do Destino, aquele filme do Ah, Felipe, né? putz, é Tipo verdade. aquilo, sabe? Sim, Tipo sim, aquilo, né? do Que Matt tem Damon, né. ali e tal. Que o conto é completamente diferente, diga-se de passagem, então, cara. Não tem nada, mas absolutamente nada a ver, cara. Ah, eu tenho o livro dele, né? Eu ganhei de presente aqui a Hilda me deu de presente, aquele ali, que é o Realidades Adaptadas do Philip K. Dick. E aí tem. São oito, eu não sei se são 8 ou 9 agora, não me falha a memória, até fiz a resenha dele, que ele fala exatamente sobre isso, né? Ele vai contando as realidades adaptadas que foram adaptadas para o cinema. Então são 8 histórias do Philip K. Dick que elas foram adaptadas. Tem o Vingador Futuro, né? Tem o Pagamento, tem o Vidente, então tem vários, né? Que foram adaptados. E esse aí é um deles. Cara, eu fui seco para ler aquele livro, porque eu gosto de filme. Nossa, eu E não aí cheguei sabia lá. não. É, sim, aham. E ele é do. E eu fui seco para ler aquele cara. Não, acho que só a questão do destino mesmo que foi usado. Não existe nada, absolutamente nada a ver com aquilo ali, sabe? É uma outra coisa. É ruim o conto? Não, longe disso. Eles usaram a ideia. O Felipe K. Dick é o cara das ideias. Então, como ele escrevia muito contos, terminam abruptos, eles acabam acontecendo isso aí. O Vingador Futuro, por exemplo, que é o do Schwarzenegger, né? Ele conta Ó, ele conta tudo até o Douglas Quaid ir para Marte. Aí o conto termina. Todo aquele plot de Marte, aquela situação toda, não tem nada no conto. Aquilo ali é tudo o Verhoeven que criou. Então ele usou a ideia do Philip K. Dick até ele ir para Marte. Quando chegou, vou para Marte, termina o conto. Chega nossa, assim, então não tem nada daquilo lá de ter nada. oxigênio em Marte, não sei o Não, quê. não, esquece. Aquilo ali não tem nada a ver, cara. Absolutamente nada a ver. Nada a ver. Então, toda aquela outra luta que tem em Marte, aquela situação toda, a revolução, não sei o que, aquilo ali, o Verhoeven que criou. Não tem nada no conto. Então, às vezes, né, e aí vem a história do que a gente, do que se quer com a literatura. Um conto, por exemplo, ele tem essa estrutura. Ele tem uma estrutura que ele vai, ele não te dá uma finalização. Que nem vou começar um projeto agora lendo os contos dos irmãos Green. Se for olhar ele, né, ele vai. Eu só vou ler os contos, cara. Tu começa a ler ele termina. Todo conto termina abrupto. Porque ele vai te deixar um meio do caminho. Ele vai sempre te deixar no meio do caminho. Os contos dificilmente dão um final. Eles te deixam porque tu vai ficar digerindo aquilo ali depois. Tu vai criar as tuas finalizações. Os do Felipe K. Dick são os mais malucos. Porque
usava droga pra caralho, né? Que tava sendo drogado fazendo aquela merda, usava os LCD. A droga. É. Então ele tava sempre muito louco. Mas eu acho que ele era meio esquizofrênico também, cara. Eu acho que ele tinha essa situação, sabe? Só que aí a gente pega esses contos de base e começa a ver. Só que aí, cara, tu pega que nem no teu caso, por exemplo, aqui, talvez para tu testar, eu ia te sugerir uma coisa que até nem tá na nossa pauta, mas depois eu fiquei pensando, quando eu fiz a pauta aqui, eu fiquei pensando depois, umas coisas que tu poderia fazer dentro desse contexto que tu criou da parte do Instagram, seria tu, a hora, depois que tu lançar a trilogia, deixar tudo pronto e tal, cara, tu começar a fazer contos dentro do universo, se tu te sentir confortável, obviamente, sabe? E começar a criar essas histórias fora a parte, pra tu testar se existem linhas narrativas, sabe? Que vão fazer sentido pras pessoas. Porque daqui a pouco tu criou personagens ali, que nem essa personagem a Lyra, tá? Que tu tirou ela fora. Talvez a Lyra não seja uma personagem pra aparecer na trama principal. Ela seja uma personagem pra tu desenvolver depois dentro de um conto. Tu pode pegar o mesmo plot que tu desenvolveu com ela, e ela pode estar fazendo a mesma trajetória do Peritin, só que numa side quest, tá ligado? Uma coisa assim. Eu Isso acho faz legal, sentido, porque daí mostra que sim, o mundo é grande, pô, acontece coisa em todo lugar, né. Não tá entende? acontecendo só aquilo lá, não é A- só um personagem, é Aí é que tá. interessante mesmo. Porque são coisas que tu. Dificilmente eu vejo alguém fazendo esse tipo de coisa, tá? Isso é bem coisa de RPG. Porque tu vai criar as side quests Uhum, dos personagens, sabe? E isso foi uma coisa que também surgiu na conversa com o JP, que ele fazia, né, as aventuras de dungeons dele, né, cara? Tem o Vestas, que é o uhum. personagem que tem no livro dele, que ele cita ali, cara. Disparado, um dos melhores personagens do livro. Ele aparece muito pouco, mas é um personagem que ele, o JP, gostava de jogar com ele. Mas ele tem uma linha moral, cara. Ele tem uma infância desgraçada, foi um dos personagens que tem uma infância mais fodida da história, e eu super gostaria de ler mais sobre ele, sabe? Esse desenvolvimento que tu tá fazendo aqui do Perid, por exemplo, sabe? E aí agora sabendo que tu tem outros personagens por trás deles que tu teve que limar ele, até em função do tamanho do livro e tal. Cara, isso super daria pra tu, sabe? Começar a fazer sequência. E, meu, na boa, lance e-book, cara. Lança ele só em e-book. Não te preocupa com o lançamento desses contos. Porque daí se tu começar... Tô me metendo no teu negócio, né? Mas enfim. Poxa vida, você tá me dando dica de negócio, eu vou reclamar? Caramba, Então. que isso? Não, eu fico pensando que daqui a pouco se tu começa a lançar esses contos por valores módicos, sabe, cara, bota o conto para vender só na Amazon lá por, sei lá, 3, 4 reais. Tu vai criar o conto ali só para continuar alimentando a comunidade, que tu vai criando dentro daquilo ali, tu fala, ó, conto disponível por tal valor, porque daí esse grupo vem crescendo, sabe, porque tu ainda tem mais, vão vir mais 2 histórias ainda que as pessoas não conhecem do mundo do indivíduo. Então tu vai ter uma expansão do segundo livro, do primeiro livro, tu vai ter a finalização da trilogia. Então no momento que aquilo ali, tu pode continuar alimentando esse universo para dar, talvez daqui a X tempo, tu fazer um compilado, tu relançar isso né, numa outra tipo de edição, tu fazer um box, aí tu cria produtos em função disso aqui, usando o Catarse para tu poder fazer esse negócio todo, porque tem gente que gosta do livro físico, ou tem gente que vai querer ter isso aqui físico, aí é outra coisa. Mas para Porque manter esse... mesmo o conto, né, é sabe? diferente, né, para escrever, a técnica É, é outra que você usa, é é mais outra coisa. simplificada, é bem mais Sim, interessante, né, não é. Porque daqui a pouco tu vai pegar ali só, cara, eu vou fazer uma história ali vou fazer um conto de 20 páginas da Lira. Ela vai ir numa vendinha comprar não sei o que e acontece um negócio muito específico. E aí tu cria ali a história. E deixa aquilo ali. Daqui a pouco tu vai começar as aventuras da Lyra, dentro do universo, né? De Briar. E aí tu vai, sabe? Aí vai começar a tem um andar. livro, você falando agora, você que leu bastante, não sei se você lembra disso, né, eu não lembro agora qual que era, mas eu lembro que vi um tempo atrás, era um livro, sei lá, um livro X, só que eles Uhum. fizeram um filler, né, pegaram um conto de um conto e fizeram uma história infantil daquilo lá, eu não lembro, tô tentando lembrar agora, puxar a memória, eu não lembro qual que é o livro. Ele era um livro normal, fantasia X, né, Uhum. mais, adulto, e eles pegaram um personagem, fizeram lá um personagem infantil num conto infantil. Não lembro agora qual que era. Não sei nem se é Cara, HQ, na verdade, eu tô falando. hum, Será que é? pode ser, mas cara, eles fazem isso ao contrário se tu for olhar. Os Green fazem isso direto, né? Eles pegam É, direto a eles base do é, conto deles, né, cara? Meu, se tu olhar o livro que eu comprei ali,
para começar a fazer esse projeto de leitura dos Irmãos Grimm, o Conto da Branca de Neve tem 6 páginas, Tudo adulto. sabe? Então, e tem contos ali que tem 2 páginas. Então tu vai olhar, e obviamente o texto original, mas tu vai olhar, eles são contos mínimos, cara. É coisa, sabe, é pá bola, é só uma lenda que eles estão, sabe, é direto e era isso e vai embora. Então não tem muito. Claro, isso é que nem tu disse, é uma técnica diferente, é uma situação diferente. Teria que te ambientar isso, teria que te ambientar isso. Como tem um cara que fez bastante páginas da arte, daqui a pouco pra tu ter um fôlego pra criar um outro universo, daqui a pouco É. tu, né? Ao invés de tu cheirar uma carreira inteira, só cheira meia. Vai ser Então, só, pouco, né? Vai ser menor. dá só um Só para manter o ritmo ali. Mas teus filhos não vão poder olhar essa entrevista, cara, que merda. Ah, pelo amor de Deus, não, não vai. É foda. É Cara, porque nós estamos aí assim, tem com. toda uma. Pode falar. Eu tava falando do personagem que a gente falou do Perit e tal, né? Porque assim, Uhum. uma coisa legal também é quando você vai criar nome de personagem, né? Porque você Ah, começa a sim. criar, você quer dar uma identidade pro cara, né? Por exemplo, Uhum. você pega lá de Billy Eye, eu pensei povo da América Andina, por exemplo, sabe? Uhum. Então tem muito, o pessoal já tem pele mais morena, tem uma questão mais até indígena, até o próprio nome, Aparimitã. O Perit Uhum. mesmo veio de um nome meio que indígena, que você lembra do índio Peri, né? Então você Uhum. pega o índio Sim. Peri e coloca lá e virou Peritin, né? Outros não, né? Você pega a Nânia, por exemplo. Nânia é só porque eu achei bonito mesmo. Porque meu filho assiste lá um anime lá, Spy Family, que tem a personagem Anya. Eu só coloquei um N na frente, sabe? Só pra Sim. ficar diferente. Sim. É. Tem outros É lá, o. personagem secundário, que daí tem todo o nome mesmo, né? Gari, né? Que é o reino lá mais poderoso, né? Gari Uhum. é um termo que tem em todas as línguas, assim. Toda língua tem um Gari. Por exemplo, no Brasil tem o Gari do Gari, que na Sim. Sim. verdade era um cara que limpava a rua, Gary, não sei das quantas, lá por isso que virou Gari, né? Depois eu fui É pesquisar. isso? Eu não sabia. É isso. Aleixo Gary era um cara que fez alguma coisa no Rio de Janeiro. Daí ele era um cara que limpava a rua, eu não sei, é uma história assim. E daí virou Gari, Caralho, cara. né? Não sabia disso, cara. Pois é, eu achei esquisito, né? Que é o Gary, né? Gary. Na Índia, tem na língua hindu, né? Gari é fortaleza. Né? Então é uma coisa indestrutível, Cara. tal, fortaleza. Sim. Sim. No japonês, Gari mais ou menos assim, sabe aquele gengibre em conserva que você vai lá no restaurante com, não sei se você já comeu, ele é cortado gengibre em fatia e você tempera ele. Ele vira uma conservinha, o nome daquilo lá é gari, né? Ah, Mais ou menos assim. sim. Então tem Sim. um monte, então ficou um negócio meio genérico. Daí eu falei, pô, legal colocar isso aí, né? Sim. Tem um... Ah, cara, tu sabe que a comida japonesa não é pro meu paladar, cara. Eu não consigo. Não, eu Mas eu não também não consigo. gostava tanto, viu, quando era criança. Eu ia na casa do meu avô, que era japonês, né? Falava, Sim. negócio ruim, isso aqui e tal. E na época não tinha nenhum restaurante japonês. Eu não lembro de ter ido em restaurante japonês quando era criança, né? Só comia Sim. assim. Só que daí depois mudou o paladar, né? A gente muda, né? É engraçado, né? Mas vai mudando e É, comecei cara. a gostar, e É. hoje eu gosto bastante. Sim. É o que eu costumo de ser abusado, né? Chega um ponto que tu gosta, né? Tu vai comendo, vai Pois é, comendo, vai então. comendo. Os caras falam isso, né? Ah, depois que tu for a terceira ou quarta vez no sushi, tu vai gostar. Por quê, cara? Vou Ainda não me chegou judiar ainda, pra... tá no segundo. Vou me judiar pra quê, cara? Ué, Não, você tem não coisa que não gostei da... precisa, né? Não, tá Mas eu louco. prefiro então ser a música do Raul Seixas, lá, Metamorfose Ambulante. Pra mim nada é imutável, sabe? Assim, então, Não, isso aí. Vamos indo, né? Vamos indo. né? Cara, deixa eu te fazer uma última pergunta. Se o Peritin fosse ler o livro dele hoje, tu acha que ele concordaria com o que tá acontecendo agora, tu sabendo o início, meio e fim da história? Tu acha que ele, Ele que ia ele falar que concordaria? concordaria, ele fala: "Caramba, eu cresci tanto, né, eu era um caipira lá que não sabia nada do mundo, agora eu já sei eu sei que o mundo é maior do que tudo aquilo que eu imaginava, né, eu sabia que não era só pedra, lava e secura, né". Tanto é que Sim. tem uma palavra que eu sempre gostei. É Hum. besta, né, porque eu sempre usava em todas as redações que eu fazia, que era o termo verdejantes. Nossa, como que eu gostava disso aí, verdejante. Não sei por quê. E daí eu falei: "Meu, eu vou colocar". Então quando ele descobre lá, ele sai de bilhar, fala: "Nossa, ele viu lá os campos verdejantes". Pra mim a melhor Verdejante. parte assim, sem zoeira mesmo, assim, a Sim. melhor parte é quando ele sai de Biriá e ele vê que o mundo tem árvore, tem não sei o quê, e ele fica assim, eu achei que consegui escrever bem isso daí, é uma parte que É eu mais bonita aquela gosto. parte. É bonita aquela parte. Ele chega lá e fala: "Pô, meu",
tipo, é isso, e eu estava lá me ferrando a semana toda, né, Pô, cara, caramba. mas eu acho que esse é o bonito da jornada do personagem, né? Quando tu tem essa visão dele, né? Quando ele vai crescer. Porque a gente vai crescendo junto com ele, né? Sim, sim, você vai Percebe? conhecendo o mundo. Tanto é que o foco desse primeiro livro era mostrar o mundo, falar: "Ó, o mundo é desse jeito, tem lá o Uhum, norte, tem não sei o quê, tem tais reinos", e daí no segundo aparece um novo reino lá, tem uma trama política, tem não sei o quê, e daí pelo menos você já entende, já não é um negócio esquisito, né. E daí uhum, para uhum. encurtar eu fiz lá o apêndice lá com todos os reinos, toda a história do continente, Sim. sabe. Daí É, eu pensei em o empobrecer. apêndice é fundamental pro cara entender, né? Eu pensei, falei: "Meu, acho que vai empobrecer". Eu até pensei, falei: "Em vez de eu pegar isso aí, eu tinha que jogar na história isso daí pra ir a", mas não, não dá. Eu joguei na apêndice, daí já ganho tempo e foco em outras coisas, né. Sim. Não, eu te confesso que ali, tem alguns momentos dentro da situação que tu vai andando e tu percebe, obviamente, que tem muita coisa além. E os apêndices depois vão tapando as lacunas. Eu te confesso que quando eu li ele, cara, eu não percebi, tipo, lacuna nenhuma que ficou, tava, ficou faltando isso aqui, ficou faltando aquilo lá. Até porque te confesso que não fui aquele cara que também estava procurando falha na tua escrita, né? Não é esse tipo de leitura que eu Bom, faço, né? Não é esse tipo de coisa que eu faço. Aí eu tava lendo e tal, depois quando eu tava dentro dos apêndices que eu comecei a ver e tal, eu disse, não, cara, faz, né? Ah, isso aqui é por causa daquilo. Então, tipo assim, as principais dúvidas que eu tinha, elas foram sanadas dentro do negócio, né? Então, cara, para mim deu tudo certo. Cara, a ideia de lançar o segundo vai estar disponível para quem participa do Catarse quando? O que é a tua ideia de envio do pessoal? então, eu já o livro já tá com o revisor, né, ele me deu um Uhum, prazo até, ai, meu Deus do céu, até o dia 9 de março. É porque, assim, eu demorei, né, eu conversei com ele, daí ele falou: "Meu, eu vou viajar". Né, inclusive para o Japão ele foi, né, ele falou: "Meu, vou viajar". Falei: "Não, tô terminando aqui", isso em novembro, "tô terminando, já te mando", daí você faz a primeira versão em dezembro, me manda, eu ajusto, em janeiro já dou uma ajustada, depois você não, daí enrolei lá com trabalho mesmo, né, no final do final ano de que eu ano, né? ficava trabalhando Sim. uma é difícil, difícil demais, assim, Uhum, fechamento. E daí fui deixando, fui escrevendo um pouco, fui arrumando, no fim mandei para ele dezembro, final de dezembro, um pouco antes da uhum. ele falou: "Cara, eu vou fazer uma primeira leitura, vou ajustar umas coisas, vou te dar sugestão, mas vou te entregar em março". Falei: "Putz, tá bom, tomara que não tenha tanta coisa para mexer", mas, tá programado para ser lançado em março mesmo, tá já editado, já entregue para se não atrasar, né. Vai ser Tu tudo em vai março, fazer, tanto tudo. tudo em março? Vai deixar tudo pronto em março. Ele vai te mandar, mesmo que se tu tiver que mudar a coisa, tu não vai conseguir fazer isso, cara. Ah, eu vou ter que conseguir. Não, ele leu, ele falou: "Olha, tá bem amarrado". É porque fica melhor, né, assim, quando você escreve o segundo já não é tão noob assim, né, você ainda consegue, você sabe Sim. alguns atalhos, né. Mas é uma Ah, história maior, por exemplo, o primeiro corte tem acho que 400 páginas agora, mas vai ficar menor, né, eu vou cortar umas coisas lá, já até coloquei umas observações lá, então ele vai ficar bem menor. sim, sim. Então tá beleza, cara. De minha parte é isso. O microfone tá disponível pra ti aí, por favor, diga umas últimas palavras aí, cara, né? Agradecimentos, enfim. Pô, que bom. Primeiro você, Rodrigo, obrigado demais, viu, porque lá em 2024 que eu conversei com você, de todo mundo que eu falei, e não foram poucas pessoas, você foi o único que topou, tá, o único, tá. E eu tô sendo bem sério, porque de youtuber que tem 900 inscritos que não se interessou, a youtuber que tem 1 milhão também não se interessou, alguns até se interessaram, falaram: "Ah, vamos trabalhar menor, não sei o quê", mas daí também morreu na praia, então você abraçou lá, ajudou a divulgar, né. Uhum. Nossa, obrigado mesmo, assim, e obrigado para todo mundo que ajudou no Catarse, no primeiro, lá no segundo, pô, tem gente, assim, que queria agradecer o seu xará, o Rodrigo Raneia, Rafael, Diego, todas as pessoal, assim, que são meu amigo pra vida, assim, que me deu o empurrão que eu precisava e não foi pra cair no poço, né, foi um empurrão bom, falou: "Vai que Sim. você consegue", eu fiquei bem contente, sabe. E quando você lança um livro, queria que você lançasse um livro, Rodrigo. Escreve, tenta escrever alguma coisa. Cara, é uma Não. sensação, assim, surreal. Eu sou muito pé no chão, eu não sou aquele cara emotivo, aquele, sabe, eu sou bem racional. Uhum. Mas você recebe o livro na mão, você folheia, você vê que você que escreveu, putz, é um negócio que arrepia, viu. Sim. Arrepia, mas é muito legal, né. Pra você é o melhor livro do mundo, embora você saiba que não.
mas é legal. Tu Obrigado, viu? gosta de te Obrigado enganar, mesmo. né? Ah, tá bom, a gente vive pouco, né, só uns 90 anos, então vamos É, viver tá um bom. pouco mais feliz, né. Ah, tá louco. Bom, Cara, eu quero te hã, agradecer pelo apoio também, pela situação, por te propor, né, a escrever e, meu, precisando, a gente tá aí. Vamos fazer esse negócio funcionar, vamos fazer. Agora tu ainda tem. Vamos fazer o lançamento, depois ainda tem o terceiro para lançar, vamos tirar esse negócio do papel. E o que tu precisar para contar com o canal, a gente tá junto, certo? Ah, não, Rodrigo. finalizando o vídeo, então, cara, a todos vocês que não se inscreveram no canal aí no momento é agora, dê o like no vídeo, né? Acompanhe o Renato também nas redes sociais, o link da página do indivíduo vai estar aqui embaixo. Se vocês não fazem parte da comunidade, os links também estarão aqui embaixo, ok? Forte abraço a todos, muito obrigado, até a próxima.